Olá! Neste episódio da República Popular das Letras, eu vou conversar com o professor Fernando Horta, que publicou este livro, A Revolução Russa, O Povo Pede Passagem. O Fernando é formado em História, com mestrado e doutorado em Relações Internacionais pela UNB. É um militante das causas progressistas, participa das redes sociais e escreveu um livro muito interessante, um resumo da Revolução Russa concentrado no primeiro ano da Revolução. Olá, Fernando! É um grande prazer recebê-lo aqui na República Popular das Letras para a gente discutir a Revolução Russa. Tudo bom, meu caro? Um prazer estar aqui contigo. Quem está nos ouvindo, espero que a gente possa bater um papo legal para a gente poder desmistificar algumas coisas a respeito da Revolução. Revolução que tem sido muito maltratada nos últimos anos, né? Maltratada no que eu digo assim, às vezes as pessoas acabam criando conceitos que não existem, usando ela de forma política. A gente tem que resgatar um pouquinho essa paixão pela transformação, pela mudança. Tomara que a gente consiga. Uma coisa que você argumenta é exatamente essa questão da recuperação da memória, porque os estados, eles têm uma força muito grande no sentido de apagar a memória das lutas populares. Um exemplo que você dá é que o governo Putin criou um Dia Nacional da Rússia que corresponde à fundação da monarquia dos Romanov, deixando de lado o 25 de outubro ou 7 de novembro, conforme o calendário, de lado, não é? Hoje em dia tem muita gente no Brasil que acha que o Putin é de esquerda, né? Porque tem aquela questão da luta contra o imperialismo, contra os norte-americanos, mas na realidade o Putin no Brasil ele estaria mais próximo de Jair Bolsonaro do que de Luiz Inácio Lula da Silva, né? E uma das coisas que ele fez, um dos grandes objetivos dele era exatamente apagar a memória da Revolução, né? Então ele trocou feriados nacionais, datas de feriados nacionais ele foi trocando, ele foi recompondo a memória russa, o que deu um enorme problema, porque não se consegue falar em Rússia no século XX sem você falar em União Soviética, né? E aí ele tinha aquela questão de, bom, muito bem, onde é que a gente vai montar, onde é que a gente vai criar o mito fundador de novo da Rússia? Porque não podia ser nas datas da Revolução, porque ele queria acabar com elas. Então ele tenta voltar aos Romanov, só que aí dá esse problema. Como assim? Você vai botar o mito fundador da Nova Rússia dentro da experiência histórica que foi a dinastia dos Romanov. Quer dizer, a gente sabe que os Romanov têm alguns imperadores que ainda são um pouquinho melhor, mas a imensa maioria ali eram brutais. Então, e o Putin trabalhou muito para apagar isso. Ele não conseguiu mexer no Memorial Lenin, por exemplo, alguns lugares que ele não consegue. Mas onde ele conseguiu, ele apagou a memória da Revolução de forma muito evidente. Porque o objetivo era exatamente evitar que a esquerda tivesse, a esquerda na Rússia, especialmente o Partido Comunista Russo, que é o opositor do Putin hoje, um dos maiores opositores, se não o maior opositor interno dele, que ela tivesse condições de se apegar a essas memórias para tentar reconstruir alguma ideia de crescimento, de desenvolvimento, até porque, em termos materiais, as pesquisas estão mostrando que uma parte significativa dos russos atualmente avalia a União Soviética e a experiência soviética como positiva, como melhor do que a vida que eles têm hoje dentro do capitalismo. E é muito forte também a memória da Segunda Guerra, que a União Soviética ganhou. Eles chamam de Guerra Patriótica. A Guerra Patriótica, né? E isso é uma das coisas que as pessoas têm que entender. Às vezes eu ouço gente dizendo assim, não, mas a Rússia tem nazistas, tem fascistas. Não, não tem. Não tem. Tem gente de extrema direita com um pensamento que pode se assemelhar a... Mas o fato deles terem lutado a Segunda Guerra Mundial da forma como lutaram contra os alemães criou uma situação, uma barreira tão forte que para eles a situação, a palavra nazismo, a palavra fascismo, ela é simplesmente inaceitável. Não há ninguém na Rússia hoje, ninguém hoje na Rússia que não tenha perdido um familiar na Guerra Patriótica. A gente está falando de 27 milhões de pessoas que foram mortas ali só na Segunda Guerra. Quer dizer,
É impossível você não imaginar que isso tenha um peso de formação na memória e na história desse país completamente diferente do que a Europa, por exemplo. A Europa sofre com o nazismo? Sofre, mas a Europa se divide em uma parte apoiadora, uma parte que se coloca contra. A Rússia, a União Soviética não. A União Soviética, desde o primeiro momento, soube que ali estavam seus inimigos. E aí tem aquela disputa sobre Brest-Litovsk, que às vezes as pessoas usam, mas as pessoas têm que entender isso. É um mito de formação, é um momento histórico muito importante que eles dão um peso muito grande para isso. E por isso eles elegem sempre como inimigo o nazismo, sempre como inimigo o fascismo. A extrema-direita na Rússia? Mas não fascista, não nazista. Ô, Fernando, uma coisa muito interessante também que eu achei no seu livro é uma ideia que você separa o acontecimento histórico, o evento histórico. De certa maneira, você separa isso da sua crítica. Evidentemente, todo evento histórico ele precisa de ser criticado e pesado, ver as consequências, etc. Mas eu achei muito interessante, falei assim, olha, a Revolução Russa é a principal revolução do século XX. Nós precisamos levá-la no que ela é. E aí eu queria lembrar o seguinte, hoje nós estamos fazendo esse programa no dia 18 de março, quando se completam 152 anos da Comuna de Paris. De certa maneira, foi também um certo modelo para a Revolução Russa. E uma coisa muito interessante que eu achei, eu fiz a apresentação desse livro do Silvio Costa sobre a Comuna de Paris. O proletariado toma o céu de assalto. E uma coisa que eu descobri que eu achei muito interessante é que o William Morris, que era um socialista britânico, escreveu num editorial do jornal Commonweal, em 17 de março de 1888, ele resolveu que, em vez de comemorar a comuna, relembrar, ele preferiu o verbo celebrar. Por que ele fez isso? No editorial ele explica, ele diz assim, na celebração, ficamos menos inclinados a falar dos comunar, erros táticos ou de considerar as suas palavras e ações do ponto de vista de uma pessoa superior. Como já faziam desde 1872, os socialistas londrinos estavam celebrando, nessa ocasião, o primeiro ataque consciente à dominação de classe, o direito das pessoas de controlar suas próprias vidas, de administrar a terra que trabalha suas ferramentas, onde quer que estejam vivendo. Eu achei esse negócio muito interessante porque, eu falei, se eu for comemorar, se eu for pegar os erros que a comuna cometeu, um monte de erros táticos, mesmo estratégicos, etc., eu vou diminuir o fato que foi muito relevante do ponto de vista do proletariado internacional, porque foi uma iniciativa histórica, pela primeira vez em que o proletariado entra no cenário da história mundial, não é? Eu vi que a sua pegada nesse livro é um pouco por aí também. Você fala, olha, você pode criticar, não sei o que, etc., mas vamos ver o que aconteceu. E aí você resume o livro no primeiro ano. Pois meu cara, quando a gente começa a falar de Revolução Russa, especialmente nos tempos de hoje, né? Todo mundo que lê um capítulo de livro didático de história de segundo ano tem uma posição plena, fechada e completa a respeito da Revolução Russa. Eu acho muito engraçado. Você pega um menino de 16 anos que assistiu uma aula no YouTube, que ouviu uma palestra, e ou ele está completamente apaixonado, ou ele está completamente revoltado com a Revolução, com a coisa de sem vergonha. Esses ânimos acirrados, eles trazem dois problemas. O primeiro problema é criar uma série de pessoas que se acham no direito de julgar a história, né? Então eu e você aqui, tomando uma aguinha, um vinhozinho, a gente resolve julgar o Stalin, né? O cara que estava no meio de uma Segunda Guerra Mundial, o cara que viveu a Revolução, viveu a Primeira Guerra, viveu a crise de 29, quer dizer, aí eu acho que eu tenho condições, a partir da minha moral e do meu conhecimento, de julgá-lo e estabelecer ali um tribunal onde eu sou acusador, eu mesmo defendo e eu decido o que deve ou não deve acontecer. Claro que do ponto de vista
pessoal, bom, isso serve para você. Agora, quando você começa a trabalhar isso como se verdade fosse, né, nos convém um pouco de humildade, de perceber o seguinte: olha, meu amigo, nós estamos 100 anos, 200, cento e poucos anos à frente, 160, 170 anos à frente, tomando uma aguinha, né, numa temperatura, num lugar bonitinho, ninguém está nos ameaçando matar, não tem gente passando fome do nosso lado aqui, embora a gente esteja vivendo situação parecida no Brasil, mas aí a minha ideia era exatamente começar por aí, entendeu? Dizer, olha, a forma como você enxerga a revolução, os seus gostos ou não gostos, eles não podem diminuir o momento histórico em que as decisões estavam sendo tomadas, entendeu? Eu posso, sentadinho tomando vinho aqui com você, a gente pode apontar 1 milhão de erros do Stalin, do Lenin, do Trotsky, sem problema nenhum. E aí eu lembro do meu pai. Meu pai dizia assim: as pessoas sempre sabem como as coisas deveriam ter sido feitas, né? Agora, na hora de fazer, né? Na hora de ter a coragem de botar a mão na massa, não é todo mundo. Então, a minha ideia com esse livro era exatamente mostrar isso, né? A coragem que algumas pessoas tiveram naquele momento de tomar os destinos das transformações que já estavam, a bem da verdade, prontas para acontecer, e levar para um lugar onde eles imaginavam que era racionalmente o local correto. E isso, se você é a favor ou contra a revolução, se você acha que o que resultou dali foi benéfico ou foi maléfico, se você gosta do Trotsky ou do Stalin, só para ficar naquela, né, na mais clássica das brigas da esquerda, então pouco importa. É importante você saber que naquele momento as pessoas tomaram o destino nas suas mãos e que levaram essas coisas adiante, e nós precisamos criar de novo um certo respeito por isso. Isso. Ontem eu estava lembrando uma frase de um humorista francês. Ele dizia o seguinte: todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer descer com lixo. É mais ou menos isso, né? Tem um youtuber famoso agora, o menino aquele que comprou os direitos da Copa, como é que é o nome dele? O Cazé. O Cazé tem uma frase que eu achei muito engraçada. Eu conheci o trabalho dele faz pouco tempo, mas uma das frases dele que eu achei muito engraçada é assim: ele ficou sempre impressionado como o rico gosta de salvar o mundo desde que dê lucro, entendeu? Eles se metem numa situação para salvar o mundo sempre, mas tem que dar lucro para eles essa situação de salvar o mundo. É mais ou menos isso, entendeu? Isso aí. Fernando, vamos conversar um pouquinho sobre os acontecimentos de 1917. Que, na verdade, no livro você começa com 1905, o ensaio geral. Exato. Né? Você podia contar para nós, em resumo, a situação da Rússia, dos Romanov, como é que era aquele império, como é que era a situação, o problema da guerra, foi fator fundamental para o desencadeamento da Revolução Russa, não é? E como é que os povos daquele território imenso, que depois seria a União Soviética, reagem à monarquia e como é que os revolucionários tomam essas rédeas aí? Então, a monarquia dos Romanov, ela é a mais antiga. Lá em 1917, ela era uma das únicas que tinham sobrevivido, né, ao processos das grandes revoluções burguesas. E os Romanov eram o governo absolutista, a família absolutista, a dinastia absolutista mais antiga da Europa. E ela é muito díspar. Diferentemente dos Bourbon na França, diferentemente dos Habsburgo na Espanha, onde você tem uma linha, né, de tradição, princípios e tal, os Romanov vai depender muito do imperador no momento, né, do czar, como é que ele era, qual era a formação dele. Então você tem imperadores que provocam toda uma abertura em direção ao liberalismo na Rússia, e depois você tem o momento seguinte, o imperador subsequente faz um fechamento completo de novo e se submete à dominação da Igreja Ortodoxa. Então você não tinha uma linha de ação muito clara, né? E isso dava especificamente aos revolucionários naquele momento, a todos aqueles que não concordavam com o governo do czar, e aí nós conhecemos a esquerda, porque acaba fazendo a revolução, mas existe um grande número de liberais, de jornais liberais, de movimentos liberais que tentavam também fazer transformações lá. Todos esses grupos, eles percebem essa fraqueza na monarquia dos Romanov, esse vai e vem, essa incapacidade muitas vezes de você manter por muito mais tempo
pelo menos por 2 gerações, um determinado plano de desenvolvimento. Então, meio que todo mundo sentia ali que havia uma possibilidade real de transformação, né? A questão é saber quem vai ganhar essa possibilidade, quem é que vai agir no momento correto. Os liberais tentaram isso em diversos momentos. A própria construção do governo provisório, a partir de fevereiro, é uma tentativa de você caminhar em direção a um processo de transformação na Revolução mais aliado, mais próximo aos interesses dos liberais, né? E tudo isso começa, em grande medida, porque você tocou aí na Comuna de Paris, né? O próprio Lenin dizia que conhecia a Comuna de Paris, os feitos e os passos de cabeça diariamente. Quer dizer, ele tinha estudado aquilo com profundidade, ele tinha percebido quais foram os grandes sucessos que tinham acontecido. Inclusive, a organização dos soviets, ela tem tudo a ver com a própria experiência organizacional da Comuna naquele momento. Uma curiosidade, só um parênteses. Quando se completaram os 72 dias da Revolução Russa, o Lenin fez um brinde, porque falou assim, já conseguimos viver... mais do que a Comuna. Passamos a história da Comuna. Porque isso é uma coisa que as pessoas também, às vezes, não entendem, né? Quando começa 1905, 1905 acontece em grande medida porque uma outra guerra estava incomodando ali o Império, quer dizer, você tem uma guerra russo-japonesa, né, em que a Rússia perde, isso machucou demais o Império czarista, porque havia a construção de um império regido por Deus, né, aquela coisa do Império medieval não, moderno, absolutista, em que a igreja tem um papel importante, então havia toda uma construção simbólica em cima da fortaleza, que eram os russos, o tamanho do seu território, a força dos Romanov. E aí eles apanham numa guerra para os japoneses, que na época recente tinham começado seu processo de industrialização. A Revolução Meiji é da segunda metade do século XIX. Então, assim, foi muito brutal para eles. Então, para a autoimagem do Império foi ruim e, obviamente, para a economia, para as finanças do Império foi terrível também. Então, a população passou a passar fome, literalmente. Mas havia aquela ideia de que o imperador é o grande pai da nação, é a pessoa que nos protege. E aí você tem as pessoas se reunindo na porta do Palácio de Inverno para pedir que o imperador desse pão, desse comida, né? Era uma manifestação pacífica. E a Alexandra Kollontai, que depois vai ser uma das figuras mais importantes da Revolução, para mim, a mulher, nesse momento, mais importante da Revolução, não só durante a Revolução, mas o que ela fez depois também, Alexandra Kollontai estava naquele momento e ela dá testemunhos de ter visto o massacre, né? O massacre do Domingo Sangrento, quando a guarda do imperador abre fogo contra a população que estava ali passando fome, a imensa maioria mulheres e crianças, né? E isso provoca uma revolta, uma indignação em toda a Rússia que os revolucionários naquele momento conseguem fazer significar em termos de mudança política, porque isso é muito interessante, né? Você tem muitas vezes um sentimento de revolta que não é canalizado. Isso o Lenin dizia de forma muito clara, né? O povo na rua não necessariamente quer dizer transformação e mudança. O povo na rua é uma força primal, quer dizer, você tem uma força que pode ser destrutiva e ela pode ser construtiva. Depende de como você vai trabalhar esse tipo de coisa. Então, um dos maiores medos dos revolucionários era o povo na rua sem liderança, sem controle, né? E nesse momento, em 1905, os revolucionários de esquerda conseguem, de alguma maneira, iniciar o processo todo da Revolução. A gente vê ali que o imperador reconhece as bobagens que fez, você tem a criação da Duma, o pessoal começa, né, a Duma é o Congresso. Isso, vai abrir ali a posição de se criar partidos. Os soviets são criados ali em 1905, pelo menos a ideia geral deles são criados em 1905, depois eles... desse primeiro momento vai haver um refluxo muito grande até 1917, mas as ideias básicas foram ali colocadas. Não é à toa que depois, refletindo por tudo isso, o Lenin vai dizer que 1905 é um ensaio geral, né? Foi o momento onde a gente pensou em, vamos ver como é que funciona, vamos tentar fazer uma revolução. É mais ou menos isso, né? Agora, a guerra está presente. A guerra e a fome estão presentes nos dois momentos, ali e depois em fevereiro de 17, exatamente com os mesmos pesos, inclusive. Certo. Tanto que o grande slogan dos revolucionários era pão, paz e terra. Você tem um determinado capítulo aqui, você mostra que uma das mudanças que houve em decorrência do ensaio geral foi justamente a divisão da terra, em que os camponeses tiveram acesso a propriedades rurais
E depois um dos motivos da sua insatisfação vão ser as dívidas que eles contraíam com o Estado, né? Isso, porque essa é uma outra coisa também que a gente tem em comum, né? Não aconteceu só na Revolução Russa, aconteceu na Revolução Francesa também. Os historiadores, quando contam, muitas vezes a gente conta do ponto de vista da euforia, né? Então, na Revolução Francesa se conta que foi uma revolução que acabou com o feudalismo. E quando você vai olhar com certo cuidado, você vai ver que as transformações que a Revolução Francesa diz que ela tinha feito já estavam acontecendo, 70%, 80% delas já tinham acontecido. A mesma coisa aqui, né? Ah, porque libertou os camponeses. Esse processo de libertação dos camponeses, daqueles direitos feudais que ainda existiam na Rússia, ou seja, aquele senhor nobre, né, que ganha o direito de explorar o trabalho de determinados camponeses em determinada região, e aí esses camponeses são forçados a pagar impostos de toda sorte para ele, isso já estava se transformando na Rússia há mais ou menos uns 70 anos antes da Revolução. Havia todo um processo de transformação nisso. A imensa maioria dos nobres já tinha saído do campo, já estavam nas cidades, né? Até porque o Império Russo vai construir São Petersburgo, né? Exatamente para ver se aproxima da Europa, para ser a capital europeia do Império, para ver se participa daquilo que era o grande concerto das nações, porque, bem, na verdade, os russos sempre foram vistos como os eslavos bárbaros do Oeste, né? E que os europeus sempre tiveram muito medo. Isso está acontecendo hoje, né? Deles morrendo de medo dos russos. Na realidade, eles sempre tiveram medo dos russos, dos mongóis, todo mundo que vinha do Oeste. As hordas bárbaras do Oeste entrando pela Europa é o pânico de qualquer europeu, né? Eles têm um pesadelo disso. Então o imperador, os russos vão criar ali São Petersburgo exatamente para ser essa capital europeia. E isso acabou trazendo uma quantidade muito grande desses nobres cada vez mais para a cidade, o comodismo da cidade. Só que, como se faz isso, né? Eles criam um sistema de comunas, literalmente, onde os servos, os antigos servos de uma determinada região se reuniam para formar um grupo, né, como se fosse uma grande comuna, e o dono das terras, o que era, não era bem dono, mas o nobre que detinha o poder sobre aquelas terras, ele fazia um contrato com esse grupo dizendo assim, olha, isso agora fica para vocês produzem como vocês quiserem, mas vocês ficam com uma dívida comigo por 50 anos. Então, por 50 anos, vocês têm que me pagar X de dinheiro por mês. E isso foi uma característica das transformações de lá. Então, quando a Revolução acontece, não é mais... o campo não está mais indignado com o nobre como aquele jeito medieval que a gente conhecia, né? O senhor feudal num castelo, cobrando impostos, mas não. Havia contratos que tinham sido assinados nesse sentido, e sim, esses camponeses estavam com dívidas bastante altas porque precisavam pagar esses nobres e o Estado Romanov exigia esses pagamentos. Então, uma das coisas que a Revolução faz de imediatamente é zerar essas dívidas, dizer, não deve mais nada, esses caras que se explodam agora, eles vão procurar outra forma de sobreviver. Mas não é a ruptura com aquele sistema medieval como nós conhecíamos, tal. Já havia um caminho nesse sentido, né? E isso vai dar um problemão ali adiante, porque logo depois da Revolução, a gente está falando aí de 23, 24, 25, vai haver o problema das comunizações forçadas, né? Da coletivização forçada, quer dizer, então os camponeses, aí vai se discutir sempre isso, eles são donos dessa terra, ou eles são trabalhadores lá dentro, eles são pequenos proprietários de terra, ou eles são camponeses submetidos ao poder do capital ali, dos donos de terra. E aí vem uma enorme discussão teórica, inclusive, dentro da Rússia, para saber exatamente isso, para saber como é que nós temos que tratar, porque se nós vamos tratar eles como pequenos proprietários de terra, eles são pequenos burgueses, e aí os pequenos burgueses não têm que receber nada, né? Agora, são kulaks. Agora, se eles são camponeses e tal, bom, aí nós temos que ajudar. Então vinha toda uma discussão envolvida nessa questão política, mas essa questão de terra ela é muito mais complexa do que muitas vezes os manuais que a gente estuda sobre Revolução Russa costumam dar condição, porque inclusive era diferente dependendo da região que você estava, entendeu? A região dos Urais era uma coisa, as regiões mais próximas da Europa eram outras, então haviam singularidades ali que precisavam ser percebidas, e aí a genialidade do Lenin de chamar os soviets, né? Porque os soviets têm uma capacidade de responder às singularidades locais, porque são formados nos territórios, e terem condições de se ligar com os interesses nacionais, os interesses mais gerais, mais globais, a partir das suas instâncias superiores. Então, a genialidade do soviet é essa, e não se poderia
imaginar ainda os problemas sociais que a Rússia passava se você não tivesse essa experiência relatada dos soviets, né, que colocavam em papel as suas assembleias, os seus votos, o que diziam, e isso tudo era avidamente lido pelos revolucionários que estavam ali para poder dialogar com essas pessoas. E aí eu me lembro do Mano Brown aqui no Brasil, né, que dizia, que chamou o Lula e disse, olha, o PT se afastou das bases. É mais ou menos isso, né? As pessoas às vezes não conseguem entender o que está acontecendo lá na ponta, e os soviets tiveram essa capacidade de fazer essa mutação, essa transfiguração das ideias e das condições em cada lugar para uma linguagem comum com a qual o Lenin e os revolucionários podiam dialogar. Certo. Bom, dando um salto para o ano de 1917, a Rússia está atolada na guerra, perdendo milhões de soldados, bucha de canhão, não é? Os camponeses exaustos, e aí eles justamente estão querendo comida, pão, paz, quer sair da guerra, chega de carnificina, e pão, paz e terra, e resolver a questão da terra, não é? E o ano já começa com grandes sublevações, partidos se digladiando, jornais se fundando, não é isso? Isso. Conta para nós o que ocorre a partir aí de fevereiro de 1917. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, quando a Rússia começa o processo de industrialização dela, né, ela começa com capital externo. Não existe uma burguesia russa capaz de dar origem aos primeiros processos de industrialização, como a gente teve na França, na Inglaterra, por exemplo, na França, né? Lá não. Lá é capital estrangeiro. Então, são os burgueses franceses, a burguesia inglesa, que percebem que havia uma quantidade brutal de proletários ou possíveis proletários nas cidades russas e que se poderia efetivamente começar esse investimento ali. Então, grande parte dessa transformação inicial que a Rússia vai viver em direção ao capitalismo se deve ao capital estrangeiro. Aí o que acontece? Quando a guerra começa em 1914, Inglaterra e França percebem que não tem como encarar, naquele momento, os impérios centrais, que eram ali especificamente o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, a própria Turquia, não tem como encarar aquilo ali. Os alemães se prepararam desde o Otto von Bismarck muito bem para a guerra, tanto materialmente quanto tecnicamente, então eles eram mais treinados, eles tinham tecnologia. Imagina, os alemães já têm à disposição deles ali metralhadoras, né? Não é nada do que nós conhecemos hoje, mas enfim, alguma coisa que desse lá, sei lá, 150 tiros por minuto era de assustar, entendeu? Você tinha antes as armas em que o cara dava um tiro, recarregava, botava pólvora por cima. Então, a guerra era baioneta. Baioneta. Né? E aí, quando você tem uma arma que dá 150 tiros por minuto, entendeu? Aquilo assusta. Então, a Inglaterra e a França percebem que a Alemanha vai passar por cima delas na guerra, que a única chance que eles teriam era exatamente fazer com que o exército alemão se dividisse, né? E eles, então, exigem a entrada da Rússia nesse processo. Os Romanov entram, em grande medida, por conta dessa violência internacional de exigência. Então, na realidade, o que está acontecendo é você está trocando vidas francesas e inglesas por vidas russas. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. E com a Segunda Guerra, né? A famosa Frente Oriental, que concentrou o maior poderio da Alemanha. Da Alemanha, com certeza. Então, assim, a história entre Europa e Rússia sempre foi essa, entendeu? Os europeus utilizando os russos para proteger a sua própria posição. O que está acontecendo agora, que eles estão fazendo com a Ucrânia. Jogam a Ucrânia contra a Rússia, enquanto isso, eles estão, né, protegidos. Então, existia uma exigência de que a Rússia se mantivesse na guerra a despeito de qualquer coisa que acontecia. Então, os russos morriam brutalmente nos campos. Para você ter uma ideia, tem uma hora que eu relato isso no livro, né? Toda a organização na retaguarda do exército russo, ou seja, levar alimentos, trazer os feridos, levar feridos, né? Foi aquela coisa toda, era feito com tração animal. Era carroça em lombo de cavalo, nem cavalo, boi, né? Porque os cavalos tinham que ficar para a linha de frente, mas em lombo de boi. Enquanto que você tem na Europa a utilização já há muito tempo de motor, né? Então, só para você ter uma ideia do tamanho da diferença que a gente está vivendo. Então, os russos passam a sofrer inúmeras perdas ali e a população não consegue dar conta disso. E aí você tem um triplo peso, como a gente diz, sobre a população urbana em grande medida, né? Você tem o peso
da conscrição, ou seja, aquelas famílias têm que entregar seus jovens cada vez mais cedo para a guerra, sabendo que esses caras vão morrer que nem moscas lá na frente, que não há nenhuma possibilidade de vitória, né? Existe também o peso do custo em termos de alimentação, porque você começa a ter que racionar a comida tem que ir uma parte para o exército, e obviamente na cidade você começa a ter problemas sérios, e você tem o processo de desorganização produtiva, porque o que quer que você produzisse antes, de repente passa a ser reorganizado para produções voltadas à guerra. Quer dizer, se você produzia calça e camisa para vender, agora você vai produzir uniforme, porque precisa de uniforme. Se você produzia sapato, agora você vai produzir bota de guerra, né? Então, essa reorganização toda, ela baixa os valores daquilo que estava sendo feito, retira dinheiro desses grupos urbanos, né? E deixa aquilo numa miséria desesperada. E, especificamente, junto com isso, ainda você tem o problema das quebras de colheita que vão acontecer ali por volta de 1915, depois de 1916. Quer dizer, além de todo o problema que já estava vivendo, o campo não consegue produzir o que necessariamente se produzia, embora a técnica russa fosse muito rudimentar ainda, mas havia uma produção em larga escala que se perde durante o processo da própria guerra por conta da guerra e das quebras de colheita. E aí o pessoal passa a passar fome, né? E aí é que entram os revolucionários, e isso é que é interessante, porque tudo isso, a guerra, as quebras de colheita, o sistema internacional, tudo isso pode ser explicado como vicissitudes do mundo, né? Infelizmente entramos em guerra, tipo o que o Jair Bolsonaro fez aqui no Brasil, né? Olha que horror, tivemos uma pandemia, não podíamos fazer nada, ou desabou não sei o que lá no Rio de Janeiro, um acidente. Mas tudo também pode ser explicado a partir dos interesses de grupos, né, econômicos para lá e para cá. A gente pode ver, a pandemia é uma coisa que tinha que acontecer. Agora, a forma como você trata ela é diferente. E aqui os revolucionários, lá em 1917, começam a fazer isso. Eles começam a explicar o mundo de uma maneira a explicitar as relações de causa e consequência. Então, assim, a guerra existe? Existe. Mas por que a guerra existe? E aí o Lenin vai dizer, porque é uma disputa entre potências capitalistas, entre burguesias de diversos países, que nós não temos nada que nos meter. Estamos morrendo, a Rússia está perdendo muita gente na guerra? Tá. Mas por que está perdendo? Então, os revolucionários começam a explicar o porquê das coisas a partir das percepções da esquerda, né? E isso vai gerando um sentido de relação causal histórica que vai conseguindo cooptar determinados grupos políticos a ponto de que chega uma situação tão complicada ali na primeira metade de 17, né? Que os Romanov começam a mandar os bolcheviques para o front. Uma dessas explicações a que você se refere, o Lenin escreveu nas Teses de Abril. Exato, Paz, Pão e Terra, onde ele vai nas Teses de Abril, quando ele volta para a Rússia, né? Inclusive a volta dele para a Rússia dizem que é uma armação da Alemanha, porque a Alemanha queria que a Rússia saísse da guerra para poder se concentrar no front ocidental. E a Alemanha sabia que uma das teses, os bolcheviques se caracterizaram por ter teses muito contínuas, muito idênticas o tempo todo no mundo. Enquanto você vai ver os mencheviques se modificando, o Partido Cadete, ora defendendo isso, aquilo, os bolcheviques não, eles defenderam a mesma coisa ao longo de muito tempo, então eles foram meio que um ponto mais consistente de onde a população podia tirar suas ideias, seus sentidos e tal. E quando o Lenin estava na Europa, né, ele já defendia que a Rússia tinha que sair da guerra, não importava o que acontecesse. Quando a Alemanha precisa que os russos saiam, ela resolve ajudar o Lenin a entrar dentro da União Soviética. Para a Rússia, aliás. Blindado. Exatamente. Então bota o Lenin lá dentro, porque sabe que o Lenin vai tirar da guerra. Então, e ele já chega, né, nas Teses de Abril, ele vai dar meio que um projeto de como seriam as mudanças dele. Talvez tenha sido o primeiro grande plano de governo que a gente viu escrito, né? E ali ele vai dizer, vamos nacionalizar os bancos, vamos resolver o problema da terra, vamos tirar a Rússia da guerra de forma imediata, indiscutível. E essa não é uma postura do Lenin, não é uma postura do Trotsky, por exemplo, não é uma postura da Kollontai, né, que queriam que a guerra continuasse porque entendiam que as contradições que a guerra gerava daria condições para que a revolução aparecesse em outros países. E o Lenin disse, não, conseguimos a revolução aqui na Rússia e é disso que a gente tem que cuidar agora, vamos tirar a Rússia da guerra. Então, a forma como os bolcheviques entendem os problemas reais e materiais da população e oferecem soluções diretas, rápidas e simples, elas oferecem uma condição de comunicação política muito, muito mais forte do que qualquer outro grupo político naquele momento podia fazer. E é por isso que eles começam a ganhar uma adesão muito grande.
Não é só por isso, existe o trabalho de base também nos soviets, que a gente podia depois conversar, mas essa posição do Lenin de dizer, olha, nós temos 3 problemas, nós estamos com a população passando fome, nós temos problemas da divisão de terras no campo e nós temos que tirar a Rússia da guerra e eu preciso atender essas 3 coisas de uma maneira imediata. Depois nós vamos nacionalizar os bancos, porque, né, e aí ele contava ali uma série de medidazinhas e ficou muito claro como é que a coisa ia andar com o Lenin, entendeu? E aí essa era uma aposta que, num cenário completamente complexo e que as variáveis, as pessoas não tinham muita noção para onde vai, a certeza dos bolcheviques e o fato deles baterem sempre na mesma tecla ajudou demais a consolidação dessa percepção e do apoio político que vai se fazer aos bolcheviques nesse momento. Bom, aí nós temos a questão do governo provisório. O tsarismo colapsa, assume o Kerensky, que era um sujeito que já tinha sido ligado aos mencheviques e aos social-revolucionários, é isso? Isso. E o Kerensky assume, etc. Evidentemente, ele vai trabalhar, como você já disse, pelos interesses dos liberais. E um dos alvos do Kerensky é o Lenin, né? Isso. O Kerensky é uma figura muito interessante, porque ele chegou ao governo sendo escolhido representante de um soviet. Ele é escolhido, inicialmente ele é votado como representante de um dos soviets e vai para lá com... Né? Os mencheviques disputaram com os bolcheviques os espaços dentro dos soviets. Aos poucos os bolcheviques vão ganhando mais espaço e os bolcheviques diminuindo. Aliás, os bolcheviques ganhando e os mencheviques diminuindo. Mas inicialmente os mencheviques eram uma força importante ali. E o Kerensky vem e de imediato há meio que um encantamento com o Kerensky. O Kerensky, ele consegue conversar com os liberais, ele consegue conversar com o Cadete, ele consegue conversar com os antigos outubristas, que eram ainda o partido que representava os interesses dos nobres, né? Então, ele consegue conversar, e ele tem apoio dos mencheviques. Então, assim, meu Deus, é a figura importante em torno do qual vai se reorganizar toda a política russa naquele momento. Era o Tancredo Neves. Bem pensado, eu nunca tinha feito essa analogia, mas é mais ou menos isso, é o Tancredo da época, entendeu? Mas ao mesmo tempo que ele encantava a todos, ele também desgostava a todos, porque todo mundo tinha uma aresta, um problema com ele, né? E o primeiro grupo que passa a dizer que não vai compor de maneira nenhuma com o Kerensky são os bolcheviques, né? E os bolcheviques iniciam ainda um trabalho que no momento é muito pequeno, a partir de fevereiro, quando efetivamente as mulheres saem às ruas, e aí você tem a Revolução de Fevereiro de 17, e no livro eu conto isso muito engraçado, né? Porque antigamente a Revolução Russa ela sempre foi um espaço de luta. Explicar a Revolução Russa era super importante na Guerra Fria. Os americanos queriam explicar ela como uma grande mentira, né? Uma grande falsidade que foi construída pelos bolcheviques, e os bolcheviques queriam explicar ela como o feito mais heróico da história da humanidade, do qual eles tinham sido parte integrante essencial. Então, havia interesse dos dois lados de que o partido bolchevique que os bolcheviques, na realidade, fossem vistos como grandes lideranças. Os americanos queriam demonizá-los e os soviéticos queriam enaltecê-los. E o povo ficava meio escondido, entendeu? Aquela coisa assim, né? Os americanos dizendo, eles enganaram o povo, e os bolcheviques dizendo, nós somos o povo, né? Então, nenhuma das duas coisas é verdade. E no livro eu resgato um pouco dessas pesquisas atuais que mostram o seguinte: nessa Revolução de Fevereiro, o Lenin tinha passado um comunicado para todos, porque havia já a ideia, o burburinho da manifestação, havia a possibilidade de que as coisas realmente saíssem do controle, e o Lenin tinha passado uma informação para todos os bolcheviques, dizendo, os bolcheviques não saem às ruas em fevereiro, os bolcheviques não apoiam essa primeira manifestação, porque isso vai dar errado. Nós não temos... Aí vem toda aquela teorização, né, que depois o Gramsci vai bater muito em cima e dizer, não, a racionalidade, ela serve até um ponto, mas chega um momento que tem que ir com o coração. E o Lenin vai passar isso para os bolcheviques, dizer, bolchevique não participa disso. Aí as mulheres saem às ruas, aí começa aquela loucurada toda, baderna para lá e não sei do que, e o povo começa a aderir, e o Lenin começa a passar informação para todo mundo, vamos, que a gente tem que parar lá na frente. E os bolcheviques passam na frente. É o povo empurrando a vanguarda. Isso, exatamente, é o que eu tento mostrar. As pesquisas atuais mostram isso, entendeu? Em diversos momentos os bolcheviques são levados pela massa. Os bolcheviques dizem, não é o momento, não vai
acontecer, isso não tem... Ah, massa, sai pra frente, opa, vamos! Me lembrei muito do Getúlio, né? Porque o Getúlio, quando faz a Revolução de 30, ele não queria de jeito nenhum. Até o último momento, ele era ministro do governo que estava no poder, ele não queria de jeito nenhum. Aí quando a galera entra nos trem e vai em direção a São Paulo, meio pra quebrar tudo, opa, espera um pouquinho que eu tô chegando. Bom, na comuna ocorre exatamente isso também, né? A mulherada vai pra rua e vocês os partidos são muito desorganizados, muito anarquistas, etc. E elas vão pra rua, e elas botam pra quebrar. Exato, aqui acontece isso. Então, quando o Lenin se dá conta que o troço vai acontecer, ele manda com os bolcheviques correrem desesperados lá na frente para formarem a vanguarda. Então é uma vanguarda que não é vanguarda, entendeu? É uma vanguarda que apareceu ali depois. Então é muito engraçado esse efeito que a gente tem na Revolução, né? A disputa que se tem a respeito de como os bolcheviques levaram essa situação toda, ela é muito interessante a gente saber hoje o que a gente tem de informação. Então, nem os bolcheviques foram assim tão agudos no seu senso de interpretação, nem o Lenin foi exatamente a maior mente revolucionária da história da humanidade, que aliás o Trotsky depois se vendia como isso, né? O Trotsky viajava o mundo como o senhor revolução, tipo assim, eu sei fazer, venham cá me ouvir que eu... Mas se você for olhar a história deles mesmo, eu conto no livro, tem um momento engraçado que fizeram a revolução e tal, e aí precisavam desarmar a população, porque, né, chega um momento que você não pode ter população armada, senão você não consegue constituir Estado. E aí a população está literalmente fazendo justiça com as próprias mãos, né, de uma forma, aquela forma que a gente conhece, na Revolução Francesa aconteceu, no final da... Tem uma hora que a violência, o povo pega as armas e faz por ele mesmo. E o Lenin diz, olha, isso precisa acabar. E aí ele manda o Trotsky para desarmar uma manifestação que estava acontecendo em São Petersburgo, mais ou menos umas 300 pessoas estavam ali ameaçando matar um monte de gente e todo mundo armado. E o Trotsky, nas memórias dele, né, o historiador, aquele que escreveu... Isaac Deutscher. O Deutscher conta que nas memórias do Trotsky, o Trotsky vai para lá e ele tem medo. Ele vai dar um discurso desarmado, pedindo para desarmar os caras, e ele começa a falar o discurso, e nos primeiros 2 minutos o Trotsky conta que ninguém sorriu. E aí ele começou a sentir que talvez ele poderia não sair dali vivo. Porque ele começa, e o Trotsky tinha uma verve fantástica, inteligentíssimo, né? Todo mundo conhece isso. Só que vai depender de como a população... O episódio de Kronstadt é exatamente isso. Você tem que desarmar os caras, né? E dizer, olha, gente, agora nós somos todos do mesmo lado. Só que os caras não estão muito afim de ser desarmados, não. E o Trotsky chega no momento a pensar em, olha, eu vou sair daqui de uma vez porque não vai dar. Então, quer dizer, o que eu tento mostrar no livro é exatamente isso. A gente, quando olha a Revolução depois, a gente dá um encadeamento lógico e racional para ela que ela não tinha. As coisas vão acontecendo meio atabalhoadamente. É claro que a vanguarda tenta vanguardiar. Claro. Tem um capítulo no seu livro que eu achei muito interessante, puxando para o meu corporativamente, né, jornalismo, que você diz que a organização da imprensa, e não apenas os bolcheviques, era uma coisa geral, etc., os partidos, eles se manifestavam através da imprensa. Então... Você mesmo diz, né, que quando um partido rachava, cada um saía com um jornal. Já ia abrir um jornal novo. Mas que isso foi uma coisa muito interessante, num país de analfabetos. Isso é uma das coisas interessantíssimas da gente falar, né? Primeiro, assim, o controle da informação. Eu estudei, no meu doutorado, uma das coisas que eu estudei era exatamente o controle da informação no surgimento da Guerra Fria, né? Toda vez que você precisa organizar uma sociedade, montar um movimento, atacar ou consolidar alguma coisa, você faz isso através da comunicação, é indiscutível. Agora, cada momento histórico tem determinadas ferramentas de comunicação que precisam ser compreendidas, entendidas e domadas e, obviamente, quem quer transformar as coisas precisa conhecer isso em profundidade. É o caso da internet hoje no mundo, né? E por isso que a esquerda apanha tanto, porque a esquerda continua achando que a internet é uma situação, é uma bobagemzinha, e não é, né? Mas nesse momento, a grande ferramenta de comunicação é a imprensa escrita, né? Então ali você tinha os jornais especificamente,
você tinha como veicular ideias de transformação. Mas como fazer isso num país em que você tem 50%, pelo menos, as fontes variam aí, entre os homens uma taxa de analfabetismo entre 50% e 60%, entre as mulheres entre 70% e quase 80% de analfabetismo, né? Então, como é que você faz isso nessa... E veja, as pessoas podem dizer assim, não, o analfabetismo era maior no campo do que na cidade. Não, era, mas a diferença não era muito grande, não. Você tinha uma quantidade brutal de proletários analfabetos. Então, como fazer esses jornais, essas ideias chegarem lá? O jornal é sim, a imprensa é sim a ferramenta, mas como eu passo isso para a população? E aí os bolcheviques criam uma coisa fantástica, que são os grupos de releitores ou de retransmissores. Então você tinha pessoas bolcheviques que iam para frente das fábricas às 5 horas da manhã, antes dos proletários entrarem, né? E que na frente das fábricas liam os jornais que tinham sido produzidos para aqueles proletários e incitavam o processo de discussão. Era uma leitura coletiva, você disse. Isso. E isso, a Kollontai é uma das que faz isso, é uma das pessoas que fazem isso. E dessa experiência de leituras coletivas na frente das fábricas é que surge a ideia básica da construção do sistema de educação soviético, que depois a própria Kollontai vai colocar em prática. Interessante que, posteriormente, na China, é o sistema do Dazibao, né? Que eram aqueles jornais que todo mundo lia. Parava ali na frente, todo mundo lia. E sempre tinha alguém ali do lado para explicar como é que estava acontecendo. E isso é interessante porque quando a gente vai olhar, por exemplo, a história do Lula, o Lula dizia isso. Era um panfletário. Isso, o Lula dizia. Uma vez eu estava conversando com o presidente e ele disse isso para mim. Na época que, enfim, estava começando essa questão de internet e tal, ele me pediu para ir lá e conversar e explicar para ele algumas questões. E lá pelas tantas ele olha para mim e diz assim, Fernando, eu vou te ser bem sincero, eu tenho mais tempo de megafone na frente de porta de fábrica às 5 horas da manhã do que essa garotada tem de internet. E é verdade, sabe? E aí ele complementava e dizia, é por isso que nós somos uma liderança, porque ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer levantar às 5 horas da manhã para ir para frente da fábrica para fazer aquele trabalho durante 20 anos, entendeu? Para depois, lá no 19º ano, você começar a ser reconhecido. E é um pouco isso que acontece aqui na Revolução. Nenhum outro partido queria fazer esse trabalho de base que os bolcheviques fazem ali. De ir para lá, de pegar... Então, veja, uma coisa é a imprensa. É você botar as suas ideias de forma coerente num jornal, ter grana... Essa é outra parte também. Como é que eles tinham dinheiro para produzir isso? E aí entra o Stalin do outro lado, né? Você tinha lá roubos de trem, você tinha operações de banco, você tinha operações que serviam para financiar essa gente. Então, mas uma coisa é essa posição. Outra coisa é como fazer essas coisas saírem do jornal e entrarem na cabeça desses proletários. Então você tinha que ter esse trabalho de base que depois vai surgir, exatamente como você comentou, vai surgir na China, vai surgir na Venezuela. A Venezuela tem os círculos obreiros de leitura, né, que o Chaves vai organizar, quer dizer... Uma coisa interessante é que isso vem de uma tradição revolucionária muito antiga, desde a Revolução Francesa. Sim, nos jornais da Revolução Francesa. O Marx e o Engels eram grandes jornalistas, e todos esses grandes líderes da Revolução, incluindo o Plekhanov, todos eles eram jornalistas, né? Plekhanov, Lenin, Stalin, Trotsky, todos... O próprio Mussolini era professor de português, depois vai jornalista, vai ser editor de jornais, entendeu? Era muito comum isso na época, porque era o domínio do veículo de comunicação que exatamente importava, fazia diferença no mundo. E a burguesia se dá conta disso de forma tão evidente que passa a controlar a comunicação. É exatamente na passagem do 18 para o 19 que a burguesia se dá conta que o controle dos meios de comunicação é essencial para manter a ordem. E você começa a criar sistemas de comunicação. Esses sistemas não são só econômicos, mas são econômicos, são acadêmicos, formativos, são educacionais. Então, você vai pegar um jornalista no século XIX, o que precisava para ser jornalista no século XIX? Você não tinha faculdade. Mas você precisava domínio da norma culta do idioma, ou seja, já afastava uma parte significativa de proletários, de filósofos do povo. Você precisava de contatos na sociedade, o que já afastava. Então você cria uma série de normas para elitizar o controle da informação. É o Hearst, né? A cadeia do Hearst. Você vai... Depois o cidadão Kane. Que... Exato. E aí a burguesia toma conta disso. E a grande sacada dos bolcheviques é que eles percebem a importância disso e dizem isso aqui não pode ficar na mão da burguesia.
Na mesma época que nós temos, né, os Rabotai Azova, a quantidade absurda de jornais que surgem lá, surge, por exemplo, os jornais liberais, o Golos, né, que quer dizer palavra em russo, voz em russo, né? Surgem os jornais liberais. Então há uma disputa, sim, dentro da imprensa por como você vai colocar essas ideias, né? E que os bolcheviques saem em vantagem, talvez, claro, você tinha a genialidade, a capacidade de escrever que tinha um Lenin, que tinha um Trotsky, não eram os únicos, mas eu estou falando só dos mais conhecidos. Mas você tem também esse trabalho de formiguinha que vai ser feito pela Kollontai lá nas fábricas, entendeu? Levando isso. Aí se você transpõe isso para o Brasil hoje, você começa a entender porque que a extrema-direita ganhou espaço. Porque você tem o trabalho nas redes, na internet, não sei o que é feito por esses blogueiros de extrema-direita, mas você também tem o trabalho de formiguinha das igrejas evangélicas, pegando exatamente esse material e indo lá na porta, conversando para os caras, é o pastor explicando. Como o PT já tinha feito nas comunidades eclesiais de base. E que agora está tentando refazer, né, com os núcleos do PT que estão sendo formados. Foram formados os chamados comitês Lula Livre e que hoje a gente está tentando transformar para núcleos de base mais centralizados. Essa é a essência de todo Na Revolução Russa teve também, depois, a relevância do cinema, né? Sim. Quem começou isso, na verdade, pelo que eu sei, foi o Trotsky. O Trotsky era o único ministro que saía para fazer as coisas e tinha lá um fotógrafo e um cinegrafista para noticiar, para registrar o que ele ia fazer. Depois o Stalin, ele assume esse negócio do cinema. Ele, na verdade, gostava, por exemplo, dos filmes de Hollywood. Ele adorava aqueles filmes, etc. Tinha o cara que passava para ele os filmes, etc. Mas aí ele vai fazer aqueles grandes filmes do Eisenstein. Então, por exemplo, no Alexander Nevsky, que era um filme contra o nazismo, embora se referisse a um episódio do século XIII com os suecos, né? E aí ele usa esse tipo de coisa para ganhar a população, né? Tem coisas interessantes. A imensa maior parte das imagens que as pessoas pensam que é da Revolução Russa, na realidade são de filmes patrocinados pelo Estado. A tomada do Palácio de Inverno, aquela clássica, inclusive quando eu estava mandando o livro para a gráfica, me mandaram a primeira prova, né? E aí tem a foto ali do filme, não esqueci o nome do... Isso, que é... Outubro. Isso, que tem aquela foto clássica daquele monte de gente indo em direção ao Palácio de Inverno, né? E aí a pessoa, não sei se eu não coloquei a legenda direito ou não, a pessoa escreveu ali Invasão do Palácio de Outubro, né? 1917. Eu digo, não! Isso é do filme. Como assim? Vai ter a Revolução e o cara tá filmando lá de cima. A Revolução vai ser filmada. Não, a imensa maior parte das imagens são tiradas desse cinema que vai ser construído depois, que é um cinema, obviamente, apologético à Revolução e que o próprio Stalin tinha uma certa reserva com relação a isso. O Stalin entende três coisas. A primeira coisa, e isso ele verbaliza várias vezes, a gente tem isso nos discursos dele, nas comunicações dele, nas memórias das pessoas que viveram ali próximas dele. A primeira coisa que ele dizia era, qualquer proletário que trabalhe 8, 9, 10 horas por dia não tem condições de chegar em casa e ler o Capital. Né? Que era o sonho do Partido Comunista, né? O cara tinha que ser proletário, o cara tinha que ser bem estudado, tinha que ser o primeiro a entrar na fábrica, o último a sair... Sim, e tempo para tudo isso, entendeu? É que nem hoje. Como é que a gente faz? Então o Stalin sabia, não tem como ler o Capital. Mas ele precisa entender o mundo a partir dos nossos conceitos. E aí o Stalin diz, não existe nenhuma arte no mundo que supere o cinema nessa questão. Porque o cinema era capaz de fazer passar sentidos complexos para pessoas que não tinham tempo, que não tinham energia para ficar atentos àquilo, né? As pessoas pensam que ir a um museu é uma coisa simples. Não, você precisa de energia, você precisa estar ali atento, entender cada traço, cada símbolo que está ali, cada momento que apareceu na obra. Quando você tem um cinema, não, isso tudo te é entregue, entendeu? Essas coisas te são entregues. Então o Stalin, ele nota essas coisas e vai dizer, olha, o cinema é a principal forma de comunicação. E aí ele vai ser chamado na União Soviética de o corifeu do cinema, né? E ele vai incentivar cinemas com essa linguagem proletária, com os valores da União Soviética, com a história da União Soviética. E as pessoas confundiram isso na época como um cinema apologético à Revolução. Então tem vários filmes, hoje a gente sabe,
vários filmes que eram biografias do Stalin, que ele mesmo, Stalin, manda parar. Aí você vai dizer por quê? Porque a biografia falava mal dele? Não, pelo contrário, a biografia falava maravilhas dele. Tem uma biografia, tem um filme na União Soviética que é feito, que mostra o Stalin chefiando a invasão do Palácio de Inverno. E aí aparece o Stalin com 1,90 m, o ator que escolheram para fazer era 1,90 m, invadindo. Diz que o Stalin, quando viu aquilo, olhou aquilo e disse: você gastou dinheiro da população para fazer essa porcaria? Aí diz que o cara foi passar um tempinho na Sibéria, entendeu? Aí você vai pensar assim, mas por quê? Porque falava mal do Stalin? Não, é porque o Stalin dizia: eu não fiz isso, eu não tô aqui. Né? Isso aqui não é a minha participação. A minha participação ela vem antes, ela vem depois, mas não é aqui. Então havia uma certa pudor. Isso, não, e se pensava que o objetivo do cinema era criar esses grandes vanglorias, e o Stalin vai dizer: não, o objetivo é explicar o mundo a partir das nossas lentes. Tem uma curiosidade que eu acho muito legal, que o Sergei Eisenstein, que é o grande cineasta soviético, ele projetou a filmar o Capital. E aí ele pensou, como é que eu vou fazer isso, etc. E ele chegou à conclusão de que o modelo do filme deveria ser o Bloom, o herói do Ulisses, do James Joyce. E aí ele visita o James Joyce já está cego, já está no fim da vida, escutando mal, etc., para discutir essa possibilidade. E o Joyce não dá muita pelota, porque nem entendeu direito ali a proposta, mas o Eisenstein deixou algumas anotações de como é que se faria isso para explicar o Capital. E nas anotações, ele começa com a mercadoria, né? Você pega um produto mercadológico, uma mercadoria, sim, em que uma pessoa vai tomar contato com aquilo, etc. E a partir dali ele vai lembrar a cadeia de produção envolvendo as classes sociais, etc., que resultou, por exemplo, na fabricação desse copo com vinho. Se fosse da Aurora, por exemplo, você tinha que explicar que tem sangue escravo. Mas sabe que eu não conhecia essa ideia do Eisenstein, essa especificamente, mas um dos filmes que deu, não é um filme, é um documentário, né? Ganhou prêmios aqui no Brasil e que iniciou uma parte significativa de revolucionários aqui no Brasil é a Ilha das Flores. Ah, sim! E a Ilha das Flores, ela trabalha exatamente isso. Ela vai pegar o processo da mercadoria e vai entrar sociologicamente e mostrar como é que essas coisas acontecem lá. Exatamente. Será que o cara da Ilha das Flores não tem... Claro, ele conhece, ele é... É, porque é mais ou menos isso. E essa era a perspectiva que o Stalin queria dar no cinema lá. Então, a gente tem relatos muito engraçados, assim, porque o Stalin abria o que seriam hoje editais, né? Então, dizer, olha, a gente tem tanto de dinheiro aqui para fazerem um filme, eu quero filmes nessa temática. Então, você tinha um monte de gente na União Soviética que acorria para fazer aqueles filmes. Só que para o filme ser liberado depois, precisava passar pelo crivo do Stalin pessoalmente. Diz que, assim, a pessoa tinha que trazer e mostrar, e diz que era tudo em silêncio e aquele pânico de 2 horas de filme rolando e o Stalin não movia um músculo do rosto e a pessoa não sabia se ela ia ter o filme publicado ou se ia parar na Sibéria. E diz que ficava todo mundo em silêncio, aí quando o Stalin dava o primeiro sorriso, ufa, que bom! Então, porque havia, obviamente, um controle muito forte disso, e ele, por ser um cinéfilo, né, ele era apaixonado por cinema, você mesmo comentou, ele adorava cinema ele adorava os filmes de bang bang norte-americanos, mas ele entendia que aquilo era uma linguagem burguesa e que não deveria ser contado daquele jeito. Embora ele gostasse muito, né, ele não deveria ser contado assim para a população. E aí ele vai incentivar essas coisas e vai muitas vezes pagar salários para grandes mestres ali do cinema que caíram em desgraça, gente que de repente teve algum problema de vida, ele vai manter os caras. Então ele acaba funcionando. E tem uma outra parte do Stalin que a galera não conhece e também seria interessante colocar. Agora, indiscutivelmente que ele e o Trotsky concordam que o cinema, a imagem naquele momento era a forma essencial de você trabalhar a comunicação, que é a vanguarda de 1917, 18, 19, 20, 30. Qual é a vanguarda hoje? É a internet. Então, quando eu vejo, às vezes, os partidos de esquerda dizendo, não,
política é o que se faz nas ruas, nas redes sociais é uma bobagemzinha. Não, meus caros amigos, as redes sociais hoje são a internet, o mundo digital hoje é a nova ágora, né? É ali que se dá as disputas políticas. Muitas vezes, o mundo digital, inclusive, é mais verdadeiro do que o mundo material. Porque esses racistas e fascistas, ele não tem coragem de se dizer racista e fascista no mundo real. Aquele perfil que ele criou lá nas redes sociais, em que ele ataca, ameaça de morte, ele não tem coragem de fazer isso na vida real. Então, a gente tem que, às vezes, parar para pensar um pouquinho o que é real, o que não é, o que importa, o que não importa. E eu acho que essa foi a grande vantagem dos bolcheviques naquele momento. Eles tinham isso de forma muito clara, a partir, obviamente, de décadas de discussão e décadas de trabalhos produzidos, né? Mas eles tiveram isso muito claro e souberam, de alguma maneira, usar aquela força que aparecia nas ruas, em alguns momentos a seu favor, ou pelo menos fazer parecer que eles tinham controle sobre coisas que eles, na realidade, não tinham. Certo. Bom, a gente falou aqui um pouco do Stalin, vamos falar um pouco do Trotsky, que é o outro líder, assim, que muito forte na Revolução, não é? E que teve essa disputa com Stalin, uma disputa tremenda e tal, não só no plano político, mas também no plano intelectual. Uma coisa que eu morri de rir foi lendo uma biografia parcial do Stalin, pelo Stephen Kotkin. O Kotkin. Em que ele dizia assim, olha, o Stalin era melhor poeta do que o Trotsky. O Trotsky era um grande prosador, inigualável orador, mas o Stalin era melhor do que ele na poesia. Pois é. Essa é uma briga que a gente vai arrumar inimigo dos dois lados, tu sabe, né? Eu sei. Sabe, a gente é que nem as correntes internas do PT, né? Quando você pensar, qual é a tua corrente? Eu não sou de nenhum, porque se eu arrumo se eu viro de uma, eu brigo com todas as outras, né? Então aqui é mais ou menos isso. A gente entra nessa discussão, não termina mais. Mas de fato o que a gente tem é assim, o Trotsky ele vem de uma família pequeno-burguesa, né? Ele tem uma educação formal completamente diferente, ele parte por essa educação formal, ele lê desde muito cedo, ele teve condições de viajar à Europa e ter acesso... Era um judeu. Né, família... E obviamente que naquele momento as famílias judaicas elas tinham condições, como tem hoje, né? São famílias que estão presentes em diversos países e, portanto, as pessoas têm primo aqui, primo lá. Abre-se um espaço global para eles que o resto do mundo não tem, né? O cara nascido em um lugar, a família dele é ali, os primos, os tios, talvez, se você pegar 500 quilômetros, acabou a réia familiar dele, entendeu? 500 quilômetros de raio ali daquele início, acabou. Mas o Trotsky tem essa condição. O Stalin não, o Stalin ele mesmo diz, ele é um georgiano brutalizado, ele mesmo diz, eu não sou um russo, eu sou um georgiano brutalizado, né? Então, ele é da Geórgia, inclusive, que agora se levanta lá contra os russos e tal. Então, havia uma diferença brutal entre os dois. Enquanto o Trotsky era capaz desse pensamento abstrato, dessas intelectual. E dessas condições de teorização e capacidade de filosofia, o Stalin era muito, muito pragmático, né? Mas, na hora de sentir as dores, na hora de manifestar as dores, na hora de conversar com as pessoas a partir dos referenciais materiais das pessoas, o Stalin era muito efetivo. Não há meio que comparação entre a obra escrita do Trotsky e do Stalin, não é comparação. O Trotsky tem um trabalho legal lá sobre o nacionalismo, né? O Estado e os nacionalismos, onde ele vai defender... Ele foi comissário das nacionalidades. Isso, ele é o primeiro cara a trabalhar isso com uma forma um pouco melhorzinha dentro da Constituição, mas o Trotsky, obviamente, ele tá... Agora, o próprio Stalin diz, né? Quando havia as disputas nele e o Stalin ganha, e o Stalin acaba sendo eleito, né? O Stalin diz claramente ali, né? Diz, eu fico muito feliz que nós tenhamos vencido os grandes filósofos e os pensadores da nação, porque nós somos os proletários. Então, entre eles... Ele dizia, você usa no livro a expressão, nós somos os revolucionários do segundo escalão. Exato, ele mesmo dizia, nós somos a galera que amassa barro, entendeu? A gente está aqui sentado, conversando com as pessoas, então... Ele tinha essa capacidade e dentro da própria organização do partido
ficava meio que esse eco, né, da categorização que o Marx faz entre burguesia e proletariado, entre trabalho intelectual e trabalho material, isso meio que rebatia para dentro do partido, né, e nesse rebate o Trotsky era entendido como um líder desse trabalho intelectual, e isso dava ao Stalin uma condição de legitimidade por falar supostamente dos mais baixos, para os mais baixos, a partir dos mais baixos. Então, eu acho que enquanto eles trabalharam juntos, o Lenin, o Trotsky, o Stalin, e trabalharam juntos, sim, embora o Trotsky e o Lenin tenham produzido, quem permitiu materialmente que eles produzissem era exatamente o trabalho do Stalin, arrumando fundos de formas não muito católicas, vamos dizer assim, né, através de assaltos a trem, assaltos a banco e tal. Então, quando eles trabalharam juntos, eles fizeram a revolução, né? Quando eles passaram, então, a ter divergências brutais, a revolução meio que parou, né? Porque... Uma coisa que eu acho muito legal a maneira como você descreve as coisas, assim, digamos, do ponto de vista técnico, histórico, porque fugir dos mitos é muito relevante. Então, por exemplo, uma das mitologias da demonização do Stalin é que o Stalin teria tomado conta do poder, dado um golpe ali no partido, etc. E o pessoal não lembra um negócio fundamental que o Trotsky, inclusive, rejeitou, que foi a nomeação para a Secretaria-Geral em 1922. Quem o nomeou para a Secretaria-Geral, que era considerado um cargo burocrático, que cuidava das coisas menores do partido, foi o Lenin que nomeou, pô. Existe toda uma discussão ali, né, especialmente no final da vida do Lenin, sobre quem era o amado pelo Lenin. Então, assim, o Stalin diz que ele é o representante do Lenin e o Trotsky diz que ele é o representante. Até hoje a galera brinca, não, mas a Krupskaya mandou uma carta acusando o Stalin de brutalidade, né? Tem toda essa mitificação por cima, porque o legado do Lenin é um pouco indiscutível nisso. Algo que o próprio Lenin não gostava. O Lenin não gostava dessa mitificação, achava que isso trazia problemas, né? Mais ou menos na mesma linha do Fidel Castro em Cuba, que não deixa que tenham nomes de ruas ou qualquer coisa com o nome dele, né? Então, achava que isso era negativo. Mas isso passou a ser um objeto de disputa entre os, especialmente ali a partir da década de 20, quando o Lenin já começa, em função do atentado que ele teve, a doença que ele teve, depois degenerativa, ele já começa, e eu conto isso um pouco no livro, né? Porque a maior parte das pessoas que escrevem a respeito disso mostram um Lenin como um gigante aprisionado, né? Alguém ainda na posse das suas plenas faculdades mentais, com uma capacidade brutal de compreender o mundo, mas que não conseguia mais mover seu corpo, não conseguia mais falar. E essa ideia do gigante aprisionado, ela é muito forte até a morte do Lenin. E ali vai se dar as disputas por quem é que era o grande amado do Lenin. Então, você tem trotskistas dizendo que o Stalin deu golpe, você tem stalinistas dizendo que desde o início o Lenin desconfiava do menchevique Trotsky, porque o Trotsky começa no menchevique. E a verdade é que os dois têm razão. Essa é a verdade. Assim. O Lenin sim desconfia muito dessa posição do Trotsky. Aliás, a forma como o Trotsky lida com a Conferência de Brest-Litovsk, né, com a paz que ele vai conseguir na Primeira Guerra com os alemães, ela é tremendamente desgastante para o próprio Trotsky. O Trotsky vai ser nomeado de ministro das Relações Exteriores, ali, secretário das Relações Exteriores, e a primeira coisa que o Lenin diz para ele é: vai lá e negocia a paz. E o Lenin ainda diz: paz sem condição nenhuma. O que os alemães quiserem, você entrega. Se eles quiserem parte da Ucrânia na época, você entrega parte da Ucrânia. Inclusive, esse é um dos grandes problemas, né? Porque a Ucrânia, naquele momento, tinha uma quantidade brutal de soviets, e esses soviets foram massacrados pelos alemães ali naquele momento em que se dá essa paz, né? Mas o Lenin diz: o importante é a gente ter condições de usar os nossos recursos para a guerra civil que está vindo aí. Não vai ser fácil, né? E o Trotsky vai para lá e fica enrolando os alemães durante um mês. E vai, conta historinha, e todo mundo. E a gente que pega as transcrições do discurso dele, ele é brilhante. Ele consegue concessões do lado alemão sem ter um soldado. A Rússia não tinha um soldado. Depois que ela sai da guerra, ela desbanda aquele monte de gente. O próprio Trotsky disse que tinha um monte de gente
bêbado em São Petersburgo, né, comemorando a Revolução. E ele mesmo diz, ó, se os homens resolverem vir tomar o poder, ninguém fica de pé aqui nesse negócio. Mas não tinha. E ele vai lá e ele consegue enrolar os caras e vai e vem até o momento que os alemães dizem, não tem mais enrolação. Agora é o seguinte, nós vamos fazer um raidzinho aqui, vamos fazer uma entrada e matam mais 20 mil pessoas, 20 mil russos. E aí o Lenin desbanca de lá de cima e diz, não, para tudo, faz a paz, Trotsky, você errou. E isso vai ser muito criticado dentro do Partido Bolchevique, né? A partir dali vai ser criticada essa verve, essa arrogância, essa estética de si, vamos dizer assim, que o Trotsky tinha, né? Porque, obviamente, ele tinha uma capacidade intelectual acima daqueles que estavam ali, mas em vez dele transformar isso em coisas positivas, ele costumava ficar se vangloriando. Então, isso era... O Lenin aponta isso, né? O Lenin declara isso em diversos momentos, dizendo que esse não era o papel de um revolucionário. Por outro lado, o Lenin também reconhece que o Stalin tinha um certo desapreço, é assim, né, que a gente pode dizer, um certo desapreço pelas opiniões coletivas, vamos dizer assim, pelo poder dividido, vamos dizer assim, né? O Stalin era muito concentrador em termos de burocracia. As coisas deviam passar em determinados locais e terem seus espaços ajeitados, né? Então, as duas coisas são verdades. E no final da vida, a Krupskaya sim acaba tendo problemas e discussões com o Stalin de forma mais dura, porque o Stalin passa, ainda com Lenin vivo, o Stalin passa a ter espaço de decisão no partido, que se diz que o Lenin talvez não gostasse daquilo, mas era o que tinha, não tinha como modificar, né? E aí há atritos entre ele e a Krupskaya, sim, ele acaba ofendendo a Krupskaya, e obviamente a Krupskaya volta e o Lenin se enfurece, e aí no final da vida o Lenin, indignado, acaba escrevendo algumas coisas, tomando algumas decisões contra o Stalin, mas são questões conjunturais, entendeu? Jamais o Lenin questionou a importância, nem que o Trotsky, nem que o Stalin tinha tido, e isso eu estou dizendo esses dois, a gente podia usar vários outros nomes, né, que são colocados ali. Então, essa primeira discussão, eu acho uma tremenda bobagem entre trotskistas e stalinistas, entendeu? Eu acho que a discussão sobre os processos de Moscou, ela é mais evidente do caminho que o Stalin tomou, embora eu acho que não seja final também. A gente tem que ler os processos de Moscou à luz do conflito da própria Segunda Guerra Mundial que já vinha se estabelecendo, mas era claramente divergente ali que você tinha uma figura que era um universalista, um globalista, uma figura que pensava filosoficamente os caminhos de uma revolução para contar com o apoio das corações e dos mentes dos homens no mundo inteiro, e um cara que via as coisas de uma forma muito pragmática de como elas deveriam acontecer no território onde você estava tomando. Uma coisa que se discute, que é a questão da coletivização feita pelo Stalin, muita gente diz que, na verdade, esse programa da coletivização, que é basicamente o campo financiar a industrialização do país, era uma ideia inicial do Trotsky. O Trotsky defendia essa ideia. O campo deveria financiar a industrialização do país, né? E depois quem faz isso, porque aí o Trotsky já está descartado, né? É o Stalin, né? A partir de 1928. O Marx tem uma visão muito ruim dos camponeses, né? O Marx, dentro da teoria dele, vai dizer que camponês não é revolucionário. Mas ele mudou de opinião no final da vida, inclusive nas discussões lá com a Clara Zetkin. Eu não sei o quanto ele muda efetivamente, e antigamente a gente que estudou, mais antigo, a gente tinha aquela divisão entre o novo e o velho Marx, né? Hoje a galera tá dando pau em cima disso, dizendo não, né, a gente tem que ter... Enfim, mas na teoria estabelecia-se que os camponeses não são revolucionários porque teriam passado 1000 anos sob tutela dos nobres sem se rebelar. Então o Marx vai dizer, olha, precisou o surgimento de uma nova classe social, que era a burguesia, para fazer a transformação do mundo medieval. Então o camponês não serve para isso. Quem resgata os camponeses nessa história é o Lenin. O Lenin é que vai olhar e vai dizer, não, nós precisamos deles, eles são importantes. O Trotsky era muito mais
ligada ao pensamento do Marx nesse momento. O Trotsky não acreditava que os camponeses tinham... Embora tivesse origem camponesa. Não, e é muito interessante porque o Trotsky, ele coloca os camponeses um pouco de lado disso e ele quer se aproximar da burocracia burguesa no final, na Rússia, quando ele vai reorganizar a Rússia. Ele chega em diversos momentos para o Lenin e diz assim, como é que nós vamos reorganizar o Estado russo se nós vamos nos ver livre de todo burguês que participou? Porque essa era a regra do Stalin, né? Stalin dizia, da burguesia... Você trabalhou no governo romano para alguma coisa, você foi secretário de qualquer coisa, sua função era datilografar, trabalhou para a burguesia, sai fora, você não participa do nosso governo. Atualmente nós temos o processo da desbolsonarização. Mas antes a gente fizesse essa desbolsonarização direito, né? Porque aqui no Brasil a gente não consegue fazer. Mas lá o Stalin leva isso muito a sério, o Stalin e o Lenin, entendeu? E o Trotsky tenta flexibilizar isso, dizendo não, tem coisas que nós não vamos conseguir, por exemplo, as universidades. Eu tenho um professor, doutor aqui, 20 anos de professor, não podemos botar esse cara fora simplesmente porque ele é burguês, né? Então, o Trotsky tem uma aversão maior do que o Stalin a essa questão dos camponeses, né? Agora, é óbvio que a sociedade a industrialização precisava se financiar de alguma maneira, né? Então, esse caminho do campo produzir mais-valia suficiente para que possa ser coletivamente usado para o desenvolvimento das forças produtivas nas cidades, é o caminho que os chineses usaram agora. Não é diferente. É muito interessante porque a Revolução Chinesa, ela é baseada fundamentalmente nos camponeses. Isso. O proletariado era muito pequeno, era a vanguarda, né? Isso. Mas era pequeno demais naquele país. E o Stalin não confia na Revolução do Mal, né? Tu sabe que uma das últimas coisas que o Stalin faz é reconhecer o erro dele, né? Ele deixa escrito, ele manda cartas para o Mao e deixa escrito o erro dele de não ter avaliado corretamente. Ele achou que o Mao ia dar com os burros na água, que não ia funcionar, não ia dar nada, e ele não apoia o Mao na Revolução, especialmente ali no finalzinho, a partir de 49, não apoia. O Mao, em compensação, dizia assim, o Stalin gosta muito de matar gente. E tinha essa crítica também, entendeu? Porque no final da vida, a gente tem que entender isso também, né? No final da vida, o Stalin está completamente paranoico. Porque criam aquela história da conspiração dos médicos judeus para matar o Stalin, entendeu? E aí o Stalin começa a se desesperar. Só que é o seguinte, os caras fizeram isso no atentado contra o Lenin. O atentado contra o Lenin é uma organização de serviço secreto inglês. Hoje em dia a gente tem nomes, inclusive. A Kaplan era um agente, né? Ela era Fanny Kaplan. Ela era ligada ao espião inglês que deu origem ao 007, que serviu de inspiração ao 007. Olha só. Ele, sabe, o espião inglês que existiu de fato, agora não me recordo o nome dele, que dá origem a essa expressão do 00, a figura do Iron Flame do 007, ele foi o cara que trabalhou a Kaplan para que ela fizesse o que fez no Lenin. Então você imagina, você viver numa época em que o nível de relação entre os países é esse, entendeu? Eu vou construir aqui sistemas secretos para te matar. E aí você controlar um país que é exatamente a antítese do que todo o resto do mundo está estabelecendo, que era a União Soviética. É óbvio que essa criatura vai viver paranoica, entendeu? A gente tem hoje informações de que o Serviço Secreto Americano, a CIA, chegou a colocar explosivo dentro de charutos para tentar matar o Fidel. Então, é muito fácil a gente chegar e dizer, não, o Stalin era um paranoico. Sim, meu amigo, mas vai viver aquele momento para ver se você não fica paranoico. O cara fica paranoico com o vizinho hoje aqui do lado, né? O vizinho começa a fazer, esse cara tá tentando me sacanear. Imagina você ser, né, ter participado da Primeira Guerra, da Revolução Russa, da crise de 29, vencido o nazismo, construído uma experiência socialista real com todos os problemas que teve, todas as situações, porque tem que tomar decisão. Processos de Moscou, o que nós vamos fazer? Vamos aliviar para todo mundo? Vamos matar todo mundo? Você tem que tomar essas decisões. E aí, no final da vida, ele tá paranoico mesmo, achando que querem matar ele para tudo que é lado. E aí o seguinte, aí todas as proteções institucionais têm que ser tomadas. E o Mao não tinha essa postura, né? Porque a percepção chinesa é muito mais o que tem que ser, vai ser, né? Então, vem muito desse confucionismo, da ideia de que as coisas têm um fluxo, né? Eu tenho certa possibilidade de modificar, mas as coisas têm um fluxo. Então, o Mao era muito mais tranquilo nessa situação. E aí ele percebia essa diferença no Stalin, né? Dizendo, o Stalin é meio doido nesse momento. Mas o Stalin reconhece que fez bobagem ali na Revolução Chinesa, e os chineses hoje reconhecem a importância da experiência soviética, estudam ela em profundidade para chegar onde eles chegaram. Eu queria te fazer uma pergunta filosófica,
o historiador, que é o seguinte: os chineses, eles têm uma maneira muito peculiar de julgar as personagens históricas. Eles, inclusive, atribuem percentagens de positividade ou negatividade dessas personagens. Então, por exemplo, em relação ao mal, eles falam, não, o mal acertou 70% e errou 30%. Já os soviéticos, eles fizeram um negócio que jogaram o bebê com a água suja da bacia fora. Porque ali ou é 8 ou é 80, não é? Eu tenho a impressão que a sua linha de historiador é um pouco essa mais parecida com a dos chineses. Quer dizer, você precisa ver os diversos elementos, porque, independentemente da sua opinião, isso já ocorreu. Isso é uma discussão séria na história, de teoria da história, né? Durante um tempo a história tentou se vender como ciência, especificamente ali a partir de 1914, com Marc Bloch e os movimentos da École des Annales na França. Então tentou se vender ali uma história ciência, uma história problema, né? Uma história que era capaz de vir aos fatos de alguma maneira, trazer essas coisas aparecendo. Não era o positivismo do Ranke que a gente conhecia no século XIX, mas se pretendia, através de uma metodologia, se afastar um pouco mais do sujeito. A escola dos análises, a partir da segunda, terceira geração, começa a bater muito forte nesse tipo de coisa e dizer, olha, não conseguimos nunca afastar o sujeito disso, né? Então, sempre quando alguém escreve alguma coisa, é a pessoa escrevendo. Mas o século XX, especialmente a Guerra Fria, houve uma discussão muito forte entre subjetivismo e objetivismo que a história participou. E muita gente trabalhou nessa perspectiva de que a metodologia é uma forma de me limpar do meu subjetivismo, né? Então, se eu aplicar os métodos de forma correta, se eu tiver métodos objetivos, talvez se eu conseguir ali colocar em percentuais, eu estou trazendo a informação objetiva. O século XXI joga tudo isso no chão, entendeu? Vai te mostrar que nada disso é verdade. A própria escolha do que é um fato histórico é uma escolha subjetiva. Por que a gente escolhe fevereiro de 17? Por que não se escolhe uma outra data? Por que a gente joga o governo provisório como uma data menor do que a data do final da Revolução? São escolhas políticas que nós fazemos. O que eu tento fazer no livro, e obviamente que o livro é um livro autoral, sou eu escrevendo, sou eu dizendo, às vezes as pessoas dizem para mim, eu já vi colegas dizendo assim, mas aqui você pesou muito a mão, isso aqui não é bem verdade. Eu digo, sim, meu amigo, isso sou eu te contando, entendeu? Você está me acusando de eu estar te contando, é isso? Você queria uma entidade, né, flutuante no mundo que viesse aqui te contar as coisas com uma verdade plena. Uma das coisas que eu faço no livro é procurar dar às pessoas espaços de capacidade de julgamento próprio. Quer dizer, eu mostro a minha posição, eu tenho essa posição, eu vejo as coisas desse jeito, mas eu procuro dar para as pessoas, né, as vertentes para que elas, se gostarem, se tiverem interesse, se aprofundem no que acham positivo e no que acham negativo. Não sei se isso é uma posição metodológica, mas eu acho que é uma posição de justiça, entendeu? Sim, é uma posição muito legal de orientador, né? O camarada, você dá a chave para que ele pesquise. Exato. Aquela coisa, a gente que estudou, que teve tempo, que teve recurso para chegar lá, né, a gente chega até um determinado ponto e eu apresento para a pessoa até aquele ponto, né? E aí a partir daqui, você gostando, você gostando. Eu faço muito isso com o Trotsky e com o Stalin no livro, né? Tem 2 capítulos para cada um, então, olha, se você gosta do Stalin, você vai encontrar coisas ali que vão te ajudar a ir adiante nisso. Se você não gosta, você vai encontrar também. Você sabe que, curiosamente, o retrato mais simpático que eu já li sobre o Stalin, sabe onde eu vi isso? No Isaac Deutscher. O Isaac que é um trotskista. É um trotskista e é um dos grandes, eu acho que é o maior dos como é que é? Dos biografistas. Né? Biógrafos. É um dos maiores biógrafos, talvez o maior biógrafo do Trotsky. O Kotkin agora está tentando, mas eu ainda acho que o trabalho do Deutscher é melhor. Mas o Deutscher tem uma visão muito, muito honesta das disputas que ele faz que o Trotsky faz com Stalin. E eu acho que ele não deixa... Não é que nem alguns apaixonados aí, para quem o Stalin é o grande demônio da história, né? O coveiro da revolução, e o Trotsky era o grande
né, farol de iluminação do mundo que acaba sendo assassinado no México. Então, eu acho que o Deutscher ele pega um caminho do meio que eu acho super interessante. Eu gosto muito do Deutscher, eu gosto muito da Sheila Fitzpatrick, que eu cito muito ali, né, porque a Sheila, quando ela vai trabalhar especificamente o final da Revolução, ela é uma das primeiras historiadoras que trabalha com história cultural, com história social, né, que vai para isso. Quando ela vai trabalhar o final da Revolução, ela diz isso muito claramente. Ela diz, olha, a Revolução foi traída, né? Se você pegar o que os revolucionários disseram lá em 1917, o que prometeram de 1917 a 1924, 25, e você for ver o que acontece, como é que nós chegamos em 1989, 91, você vai ver que nós perdemos a capacidade das instituições de se transformar. O Estado revolucionário de 17 não é nem um pouco parecido com o Estado burocrático de 91. A Sheila diz isso muito claramente. A questão é saber, havia como fazer diferente? E a gente entra naquela discussão clássica que nós temos entre Estado e Revolução. Né? Forças de transformação e forças de permanência, quer dizer, de conservação. Nós, seres humanos, não conseguimos ainda achar uma fórmula para essas coisas. Nós temos boas teorias que nos explicam transformação, nós temos boas teorias que nos explicam conservação, mas nós não conseguimos saber quando passar de um para o outro. E esse é um grande problema da revolução, né? Muito bem, revolucionamos, transformamos tudo. E agora o que nós vamos fazer? Agora vamos transformar em Estado. Beleza, você transformou em Estado, você transformou na principal instituição conservadora contra a qual, inclusive, os anarquistas se levantavam. Não, e o seu programa... O Lenin costumava dizer que a diferença entre os comunistas e os anarquistas era apenas uma. Não nos objetivos, mas na ideia de que você podia abolir o Estado por decreto. Ele dizia isso. Não, eu quando vou falar sobre isso, né, nas faculdades, eu sempre digo, olha... Para os comunistas, o Estado, assim como para o Hobbes, era um mal necessário, né? E o Estado vai ser abolido, segundo o Marx, lá depois da Revolução Proletária, né? Depois da ditadura do proletariado, na medida em que você conseguia a transformação efetiva não só das condições materiais, mas da superestrutura ideológica junto. Ali o Estado deixa de ser necessário. Você não tem mais classes e tal... E aí tem muita gente que diz, bom, mas se o Estado não é mais necessário, se não há mais divergência de classe, então como é que a história anda, né? Porque se o motor da história é exatamente as diferenças, a luta de classes, e em determinado momento você extingue a luta de classe, acabou a história, é por aí. Quanto para os anarquistas, o Estado ele é abolido no início desse processo. Primeira coisa, para o Marx, a última coisa que tem que ser feita é a abolição do Estado. Quando o Estado é abolido, nós já estamos num outro sistema de produção, numa outra formação econômico-social e tal. Para os anarquistas, não. O início do processo de transformação é a abolição do Estado. Então, aí vem as grandes brigas entre eles lá, e a gente conhece algumas delas muito engraçadas, mas faz toda uma diferença, né? Porque... Claro. O que você vai olhar? Vai olhar o que o Kropotkin escreveu sobre isso, como é que funciona o anarquismo biológico, como é que funciona esses anarquismos cristãos, ou seja, o que sustenta as pessoas no momento que o Estado se dissipar, né? A gente não tem essas respostas ainda. Não tem. Quando a primeira visão, assim, imagem que eu tive da ideia da abolição do Estado, que o Marx diz que é a despolitização do poder sobre a sociedade civil, eu falei, é o condomínio. Um condomínio é a ideia do Marx, porque ali é o seguinte, o síndico não manda em você, ele tem as regras. Se tiver taxa extra, todo mundo paga igual. Se o cara não paga a taxa de condomínio, ele tem algumas sanções, tem multa e tal, né? E ele também pode não cumprir nenhuma delas. Mas não tem política, né? O problema é terminar em soco, né? Como com várias reuniões de condomínio. Sim, mas isso sempre houve. Soco, tiro. Mas então, eu queria, antes da gente terminar, que você contasse um pouquinho, você está falando aí das questões ideológicas, etc. Vamos falar um pouquinho de cultura. E essa questão é uma questão absolutamente relevante na Rússia. A Rússia já tinha uma tradição dos grandes romancistas, Tolstói, Dostoiévski, de grandes poetas, o Pushkin, né? Turgenev, etc, etc. E é também um celeiro da música. Os bolcheviques não aboliram o Bolshoi. Ao contrário. O Stalin, por exemplo, era um
um melômano, ele tinha seus tenores favoritos, etc. Sim, sim. Dizem que no cerco de Leningrado, O Shostakovich fez aquela grande, a 10ª sinfonia, né? Não, é 7ª. Mas tinha lá a rádio de Leningrado, nunca parou de funcionar nos 900 dias do cerco. E aí um belo dia lá, isso era ao vivo. Tinha uma orquestrinha e de vez em quando vinha alguns concertistas para tocar. Aí um dia lá chegou uma mulher, que aliás era muito ligada a artistas do exterior, e ela era meio revoltosa, assim, etc. Mas era uma puta pianista. E ela tocou um concerto de Chopin e o Stalin estava ouvindo. Aí ele ligou pro diretor da rádio e falou assim: olha, eu ouvi aqui a fulana de tal tocando, eu queria que você me mandasse o disquinho dela, porque eu quero ouvir de novo, etc. Aí o cara falou: ih, fudeu. Foi ao vivo? Não tem. E agora? Aí ele, de madrugada, ele mobilizou a orquestra e mobilizou a moça, e ela veio, tocou, eles gravaram no acetato e mandaram pro Stalin. Aí o Stalin pediu que queria recebê-la lá no palácio, né, no Kremlin. E um dia ela foi. E essa mulher era extremamente complicada, ela não tinha grana, porque tudo que ela ganhava ela dava para os amigos, repartia, etc. Aí ele chegou lá no Kremlin, ele abriu a gaveta onde ele costumava botar o salário dele e tal, e distribuía a grana assim, em espécie. Aí ela chegou, botou no envelope um dinheiro lá, deu para ela e tal. Muito agradecida. Ela falou assim: o que você vai fazer dessa grana? Ela falou: eu vou dar para minha igreja. Eita! Então, são as contradições da União Soviética. São coisas interessantes, né? Mas aí, aqui no livro, você fala de dois grandes artistas soviéticos. Um é o Maxim Gorky e outro é o Mayakovsky, o chamado poeta da Revolução, né? E no caso do Gorky, você diz que ele é o artista do povo, que fala a linguagem do povo, o realismo soviético, né? O realismo socialista. Isso. O que acontece? Há uma enorme discussão quando a Revolução aparece, né? Porque eles dizem, bom, transformamos as condições materiais da população, agora, né? Teve toda uma discussão até os anos 40, se a União Soviética já tinha atingido o comunismo ou não. Eles fazem reuniões, eles fazem simpósios de intelectuais da União Soviética inteira para responder essa pergunta: chegamos ou não ao comunismo? Mas se havia uma certeza de que, ou pelo menos um grande consenso de que as condições materiais tinham sido transformadas, que afinal de contas o capitalismo já tinha se afastado, não? A mesma coisa não se dava com relação à superestrutura, entendeu? Então se tinha muito cuidado com estética, se tinha muito cuidado com literatura, se tinha muito cuidado, por exemplo, com a posição da religião, que em determinado momento vai ser permitida, depois vai ser proibida, depois volta a ser permitida de novo na União Soviética, porque você tem todo esse trabalho ali, né? E uma das coisas que eles tomam muito cuidado é exatamente a estética, né? Então, o mundo tem que refletir a percepção proletária das coisas. Então, toda aquela estética europeia, que por sinal o Lenin gostava. Eu no livro falo da história do Lenin, né, assistindo uma Sinfonia do Beethoven. Isso, uma sinfonia do Beethoven. Aí perguntam para ele o que ele achava, e ele diz que aquela sinfonia não podia ser tocada porque fazia ele ter esperança de que as coisas podiam ser realmente melhores. Cair no sentimentalismo. Ele entende. Ele fazia isso, inclusive com obras de arte, com esculturas e tal. Ele tinha sempre esse controle de si, entendeu? De não permitir que as suas emoções estabelecessem formas de julgamento para ele. E isso era uma característica da União Soviética. A União Soviética tentou transformar, de alguma maneira, a estética, tentou transformar as relações humanas, tentou transformar as instituições, né? Você tinha que criar um novo homem soviético, você tinha que criar uma nova instituição de família, você tinha que criar novas formas de reorganização, e tudo isso era essencial para completar a transformação que tinha se iniciado com a mudança do sistema das relações materiais de produção, né? Então, houve todo um trabalho na União Soviética de financiamento, de pesquisa, de escolha de quem seriam essas pessoas que poderiam, enfim, representar
nas artes, na arquitetura, na literatura, no cinema, esse novo pensamento, essa nova ciência proletária, essa nova estética proletária, esse novo pensamento proletário. Houve intensamente uma tentativa de construção disso, que se não funcionou efetivamente como construção, pelo menos serviu como um espaço de crítica bastante grande ao que eram os controles burgueses naquele momento, né? A gente vai perceber isso muito claramente quando se dá aquele encontro entre o Khrushchev e o Lyndon Johnson, se não me engano, nos Estados Unidos e depois em Moscou. Lembra quando se tem a amostra aquela sobre os avanços tecnológicos dos dois países? Então, os americanos vão lá e mostram que estava à disposição para a população dos norte-americanos a geladeira, a batedeira, a enceradeira elétrica, né? E que a mulher não precisava mais passar os grandes dissabores. E aí começa a mostrar como a mulher estava sendo protegida. E o Khrushchev olha para ela e diz: por que a mulher tem que ser protegida? Na União Soviética, a mulher trabalha junto com os homens na fábrica, os homens trabalham junto com as mulheres dentro de casa, o que não era verdade, tá? Porque ali existia, sim, ainda um machismo muito encroado, mas era inegável que na década de 50 as mulheres tinham muito mais direitos na União conquistaram Soviética, o direito de voto já em 17. 17, né? E outras coisas. As mulheres conquistam o direito ao aborto, por exemplo, antes da Revolução Russa. Não é a Revolução que dá o direito, é o czar que deu esse direito. Foi anterior ainda, para ter uma ideia daquelas contradições que a gente tem, né, na cabeça. Como assim o czar? O czar dá a condição para a mulher ter a questão do aborto. Depois a Revolução vai trazer o divórcio. A Kollontai vai colocar no papel o divórcio. A mulher tem que ser livre para escolher. De qualquer forma, havia todo um espaço, né? E você selecionava quem eram os artistas que você queria que fossem os representantes dessa nova estética proletária, dessa nova música proletária, do cinema proletário. E muita gente questiona isso, dizendo que essas escolhas acabavam, como todas as escolhas humanas, né? Passando por determinados critérios que não eram necessariamente critérios objetivos ou científicos, como o materialismo histórico gostava de se dizer, né? Essa polêmica ela vai parar lá na biologia. Nós temos lá na biologia uma teoria russa, um biólogo russo que tenta provar que o Darwin estava completamente equivocado. E aí ele propõe toda uma nova genética. Isso ocorreu mesmo, o Darwin vai ser rejeitado. Isso. E eles vão continuar com a teoria da evolução do Lamarck, porque dos caracteres adquiridos, porque a construção do homem novo poderia ser, segundo essa teoria da biologia transplantada para a sociologia, você poderia cultivar o homem novo. Né? Agora, nesse negócio da biologia soviética, uma coisa que eu acho assim, muito interessante é que o Darwin ele pesou muito a mão na disputa das espécies. E o Kropotkin, ele que era biólogo, sim, ele era geógrafo, né? Ele demonstrou que também há muita cooperação entre as espécies. Sim. Principalmente porque naquela região que ele estudou, que era a região de gelo e tal, etc., os bichos não tinham muito espaço para brigar entre si, não. Tinha que ter mais cooperação. E aí, hoje, está mais ou menos estabelecido que tanto há a guerra entre as espécies, como a cooperação, sim. Sim, não. Com relação aos seres vivos, sim, a cooperação é uma característica, e isso coloca um pouco os liberais, né, o individualismo liberal meio em xeque. Mas o Darwin, a grande sacada do Darwin não é a disputa entre as espécies, mas é a disputa entre as espécies e o meio, né? O meio como um espaço de limitação, de forçar o processo de especiação, né? Então, o Darwin tem essa... E que hoje também já está sendo um pouco discutido no antropoceno, né? Nós deixamos... Capitaloceno. Tem gente que usa o termo capitaloceno. Quer dizer, nós deixamos de ser uma espécie que se adapta ao meio para ser uma espécie que adapta o meio a si. Que constrói o meio, né? E que destrói também, né? Destrói, então, sim. Hoje já tem muita coisa diferente nisso, mas naquela época da União Soviética, veja, a gente hoje está discutindo essas coisas porque o planeta está gritando, né? O planeta gritando, avisando, olha, não dá mais, não estou aguentando, vocês têm que... Então a gente começou a discutir essas situações. Mas lá atrás, na União Soviética,
Essas coisas eram discutidas porque prioritariamente eram puxadas a partir de uma percepção ideológica. Então alguém chegava e dizia, não, isso é uma ideia burguesa. Por isso, o Stalin é chamado para dar um veredito numa discussão se a língua era burguesa ou proletária. Porque os linguistas não conseguiam se definir se a língua era burguesa ou era proletária, porque se a língua fosse burguesa nós tínhamos que trocar, veja bem. As ideias de linguística dele eram horríveis. Não, e aí ele aí tem um enorme de um simpósio na União Soviética para discutir se a língua era proletária ou burguesa, não se acertam, entendeu? Não conseguem se acertar, e chama o Stalin para dar o veredito. Aí diz que o Stalin recolheu os papéis. Aí vem aquela história, né? Leu absolutamente tudo. Não leu porra nenhuma. Como assim? Chutou. 5.000 papéis ali, gente chata escrevendo, caramba, vai dizer que o Stalin leu, né? Que nada. Ele leu um ou outro, já tinha a postura dele, porque o Stalin tinha muito. E aí escreveu um papel lá dizendo que a língua é neutra. Ela não é nem burguesa, nem proletária. É uma espécie neutra aí, portanto, vamos bola pra frente, parar de discutir esse negócio aí. Ô, Fernando, a gente tá terminando aqui essa conversa que já vai dar 2 horas, né, Henrique? Pode sair. 1h40. Mas eu queria te perguntar um negócio que é uma preocupação minha, que é o seguinte: o Marx, ele começa a carreira dele como poeta. Ele está inserido ali naquele caldeirão cultural da Alemanha, da disputa dos hegelianos de direita, de esquerda, etc. Ele é um liberal naquela época, né? Um sujeito que defende... Cuidado, né? Para não pensar que liberal como a gente entende hoje, né? Não. Mas era, né? Do liberal clássico. Ele, muito curioso do que era o comunismo lá do Babeuf, da França. Mas ele ainda não era comunista, ele está estudando isso, era um jornalista, um jovem, escrevia para o pai e fazia poesia. Ele acaba saindo disso, ele vai desenvolver-se no jornalismo e depois, quando encontra o Engels, que vai fazê-lo interessar-se por economia, né? O Engels era um sujeito cujo pai era rico, mexia com indústria, etc. A mãe do Marx vai dizer que quem desencaminhou o filho foi o Engels. Mas eu estou falando tudo isso, dessa questão da carreira do Marx como poeta, etc., porque a postura dele é de transformar o mundo. Eu tenho um mundo que é uma bosta, porque tem um monte de desgraceira aqui, etc. Ele vai descobrir por que é uma bosta no capitalismo e vai propor a mudança do mundo, né? Não se trata mais de interpretar o mundo de maneiras diferentes, mas de mudar o mundo. A 11ª tese lá contra o Feuerbach. Nesse sentido, há uma leitura de que talvez o Marx fosse o último dos românticos, porque o romantismo quer transformar o mundo. O romantismo vê o mundo também como obra de arte, em que eu pego materiais brutos, etc., e transformo isso dessa maneira. Eu estou falando isso porque o Kotkin, numa entrevista que eu ouvi dele, esse biógrafo do Stalin, ele compara o governo soviético do Stalin como uma obra de arte, no sentido de que tem um começo, um meio e um fim. Tem um objetivo. Então, é um sistema completo. É uma civilização própria, como ele diz. Civilização própria. No livro dele lá sobre Magnetic Mountain, ele fala isso. E aí eu fico pensando assim, será que a experiência da União Soviética não seria o último soluço do romantismo? Porque eu fico pensando o seguinte, o que sobrou disso, além do legado de todas as revoluções anticoloniais, isso é uma expressão do Domenico Losurdo, ele diz que o grande feito de todas as revoluções da União Soviética, da China, do Vietnã, de Cuba, etc., é o anticolonialismo.
Porque hoje a Rússia tem um PIB semelhante ao do Texas. É muito pequeno, é menos de 3% do produto mundial, né? Se você comparar isso com a China, que já passou os Estados Unidos em poder de compra, é um negócio assim muito interessante, né? Só para... Assim, o Marx, ele se vende como o primeiro cientista, né? Não é à toa que ele se chama materialismo, né? Científico, dialético científico. Então, quando ele vai escrever lá a filosofia alemã, ele vai chegar e vai dizer, isso é muito bonito e tal, vocês acharam muita coisa legal, mas isso aqui não existe, né? Vamos parar e vamos botar coisa no chão, esse negócio de liberdade, espírito, não. Liberdade é a liberdade de fato que o sujeito tem de ir para um lugar, né? É a liberdade gozada, não é um conceito estático. Então ele se vende. Pode ser que ele tenha saído dessa condição de último romântico, mas ele se vende como o primeiro cientista nesse processo. E ele mesmo diz, e aí entra a discussão entre ele e o Weber, né? Nunca existiu a discussão, mas assim, a postura do Weber em política e ciência, duas vocações, e a postura do Marx, em que o Weber vai dizer que o cientista tem que ler o mundo, explicar o mundo, e o Marx vai dizer nada, tem que transformar o mundo. Nesse sentido, o stalinismo, sim, o stalinismo quer transformar o mundo. O stalinismo e o Stalin deixaram muito claro e o objetivo era mostrar para o mundo um novo caminho, uma nova forma, né? E eles tinham uma noção tão pétrea do que era o marxismo que eles entendiam que o stalinismo não precisaria transformar o mundo como tal, porque o mundo seria transformado inerentemente, dado que o capitalismo estava fadado a ser destruído. Então o socialismo iria acontecer. A única coisa que a União Soviética precisou fazer era sobreviver ao capitalismo. Então o Stalin vai chegar e vai dizer, olha, o que nós temos que fazer é proteger o nosso campinho aqui, proteger o nosso campinho, mudar as nossas coisas. E por isso que o Stalin, por exemplo, não apoia os comunistas gregos, por isso que ele não apoia os comunistas italianos depois da Segunda Guerra, para não arrumar bronca com os países ocidentais, porque o medo do Stalin era uma coalizão ocidental contra a União Soviética. De novo. Que ele saberia... mas nunca houve uma coalizão assim, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, né? A Alemanha nunca teve colocado... Uma hora eles brigaram com os alemães, outra hora eles brigaram com os franceses. Na Primeira Guerra foram Inglaterra, França e Estados Unidos ajudando a Revolução Russa, outra hora foram os alemães, mas nunca todos juntos. Então o Stalin tinha muito medo de que todos juntos, aí sim, colocassem em risco a segurança soviética, né? Então o que ele faz? Ele ali no período dele, ele vai dizer, olha, nós temos que servir de modelo, nós temos que apoiar sempre que for possível, especialmente no terceiro mundo, o que for necessário, mas nós não vamos incomodar, não vamos arrumar bronca com esses países aqui fortes, tipo Itália, França, Alemanha. Ali a gente segura. Por isso que ele abandona em grande medida o apoio a esses comunistas ali no final da Segunda Guerra Mundial. Porque ele tinha essa percepção efetiva de que a União Soviética tinha que ser usada como modelo. A gente vê muito isso, por exemplo, na ONU. O Stalin não gostava da ideia da ONU, achava a ONU completamente desnecessária, mas ele é convencido a que a ONU pode ser utilizada como um exemplo para o mundo da União Soviética, de como a União Soviética age frente aos povos. Então, até a década de 60, a ação da União Soviética na ONU foi essa, foi se tornar exemplo. Então, a União Soviética levantava as questões coloniais, se manifestava e tudo para mostrar para os outros. Então, eu tenho a impressão que... se é uma coisa que a Revolução nos deixa, né? Primeiro, a Revolução de 17, ela tem que, e eu falo um pouco isso no livro, né? Ela tem que se bastar em si mesma. Ela tem que ser julgada por ela mesma, e não pela consequência que dali surge. Você tem que entender a Revolução de 17 a partir do que ela se propôs, do que ela atendeu, até 1920, mais ou menos, né? Eu paro no livro em 17, porque eu queria dar a noção só resumida, simples do momento. Mas se você quiser ir até 1920, né, até o momento em que você tem o final da Guerra Civil, tudo bem. Mas é ali que você tem que fazer o julgamento dela. Já o julgamento da experiência soviética é outra coisa. Evoca outras situações. A Revolução nos traz a paixão pela mudança, né? Eu começo falando isso no livro, né? Qual é o sentido da Revolução? Para que ela serve? Nós temos que resgatar isso. Isso, né? E termina assim também. Isso, ele dá essa volta, né? Então, o sentido da Revolução é esse, né? A transformação. Já a experiência soviética é um outro sentido, ou seja, é como você aponta um caminho em pleno século XXI que seja um caminho
cujas bases seja diferente do individualismo capitalista anglo-saxônico do norte e tal. Se deu certo ou deu errado, a Revolução Russa deu certo. É indiscutível que deu certo. Houve uma transformação brutal dentro daquele cenário que não era imaginado nem pelo próprio Marx. No último lugar que o Marx imaginava que poderia acontecer uma revolução era na Rússia. Não tinha desenvolvimento capitalista, tinha uma quantidade... A revolução contra o capital. Exato, a revolução contra o capital não vai nunca acontecer na Rússia. Vai acontecer na Inglaterra, na Alemanha, que é onde o Marx apostava suas fichas, né? Então, a Revolução Russa deu certo, deu muito certo, transformou a vida das pessoas, transformou a vida de toda a Rússia e se tornou um paradigma de compreensão do século XX, porque a história do século XX inteira passa a ser agora uma referência à Revolução Russa, seja porque adoram, seja porque amam, seja porque odeiam. De qualquer forma, por medo ou por amor, a Revolução Russa é o basilar. Tanto que o Hobsbawm vai chamar de breve século XX, né? Vai dizer que, olha, o século XX começa em 1917 e termina em 1991, por conta da experiência socialista soviética e como ele funciona. Agora, o que vai ser feito da União Soviética, como é que essa experiência vai andar, aí entram uma série de outros fatores históricos que tem nada mais, nada menos do que 80 anos de acontecimentos ali no meio, que precisam ser pesados, entendidos, percebidos e verificados. O Lossurdo, ao dizer isso, né, que foi o exemplo e exatamente o gatilho de todas essas revoluções anticoloniais, evidentemente foi gatilho também da previdência social nos países capitalistas. A introdução da legislação trabalhista, que foi conquistada, o único direito conquistado a ferro e fogo foi o direito trabalhista, né? No mundo todo. Então, o próprio medo da União Soviética fazia com que esses países adotassem o neoliberalismo, o sistema do estado do bem-estar social. O neoliberalismo só surge com força mesmo, porque as primeiras ideias são da década de 70, mas ele só surge com força mesmo no final depois da década de 90, exatamente porque a União Soviética deixou de ser uma concorrência ao capitalismo. Quando a União Soviética deixa de ser uma concorrência ao capitalismo, as condições de exploração puderam ser aprofundadas, puderam se colocar as pessoas na fome, entendeu? Porque antes, o próprio Churchill dizia isso, quando você vai fazer os planos de recuperação da economia europeia, especialmente ali o plano Marshall, por que se faz aqueles planos? Porque se entendia que a pobreza, a fome, a miséria provocariam revoluções, ou seja, havia pulsante o caminho da transformação. O caminho da transformação era um caminho viável, o que fazia com que os senhores do dinheiro, os senhores do capital, soubessem que não podiam passar de um determinado limite, né? Agora, tão logo a União Soviética deixou de funcionar desse jeito e você teve o aprofundamento da violência, o aprofundamento da exploração. O interessante é que quando a China começa novamente a se mostrar como um caminho, um rival ao capitalismo, um concorrente ao capitalismo, de novo nós começamos a ter as vozes do capitalismo com face humana, né? Não, a gente precisa tomar cuidado, e aí hoje nós temos até capitalistas aí riquíssimos dizendo que precisam ser sobretaxados, que eles precisam pagar mais impostos. Por quê? Porque eles estão percebendo que vão perder os dedos e os anéis, e a mão, e o braço, e tudo que vier no meio, se continuar nesse caminho, entendeu? Então é interessante a gente perceber isso. A Revolução, ela freou esse caminho de exploração brutal que certamente teria alcançado o espaço do neoliberalismo muito antes não fosse a experiência soviética que está aqui colocada. Então, quando as pessoas dizem não deu certo, né? Ultimamente, inclusive nas redes, a gente vê assim, isso não deu certo em lugar nenhum. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é dar certo. Né? Se dá certo é um processo de superexploração brutal, em que a pessoa tem o direito de comprar um celular, mas não consegue comer um pedaço de carne por semana, parabéns, você adorou o capitalismo, você está achando fantástico, você é livre para assistir televisão na linguagem que você quer, mas não tem dinheiro para comprar uma ampola de insulina nos Estados Unidos e você vai morrer porque não tem esse acesso. Agora, se o dar certo para você é você ter um desenvolvimento a contento das suas capacidades materiais, das suas possibilidades intelectuais, da sua vida social, bom, meu amigo, então você tem que olhar para a China, você tem que olhar para Cuba, você tem que olhar para a própria Rússia. Eu nunca encontrei um russo, e obviamente que a nossa geração ainda se comunica com pessoas que foram educadas durante o período da União Soviética, eu nunca encontrei um russo que não falasse menos de 3 ou 4 línguas.
que não tivesse uma formação humana brutal em termos de conhecimento sobre filosofia, sobre literatura ocidental, não é nem sobre os deles, mas ocidental, entendeu? Então, se você vai pensar o que deu certo, o que deu errado, eu acho que a gente tem que passar por isso, né? Para mim, dar certo é que as pessoas possam efetivamente se desenvolver nas suas plenitudes, nas suas capacidades, a partir das suas condições, e que o mundo material não seja restritivo a isso, não seja impositivo no sentido de te dizer o que você pode ou não fazer por conta de onde você nasceu, ou de que forma você nasceu, ou que cor você nasceu. Se a gente conseguir isso, a revolução vai ter dado certo. Legal, ótimo. Nazdarovie. Nazdarovie. Ah. Bom, eu agradeço essa conversa excelente que nós tivemos com o Fernando Horta, que acaba de lançar Revolução Russa. O povo pede passagem. Está à venda em todas as livrarias, né? Está à venda nas livrarias, acho que está à venda na Amazon, você pode comprar via internet, você pode comprar ali no Sebinho, tem vários ali que ainda ficaram remanescentes do lançamento. Não é uma tiragem grande, né? Talvez futuramente possa valer uma fortuna esse livro aí, já pensou? A primeira tiragem do livro. Mas se você está interessado, na próprio site da editora Alameda, né? Se você procurar Alameda, você vai encontrar o livro também, super tranquilo. Espero que gostem. O objetivo é que as pessoas voltem a olhar a revolução de uma forma positiva. Tá faltando pra gente um pouco de utopia, sabe? Sem dúvida. Muito obrigado, Fernando. Obrigado. Gente, como de praxe, por favor, dê o like aí embaixo e se inscreva no canal para que a gente continue a fazer a República Popular das Letras.